Bem-vindos a mais um Legado Cast 360, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio e está sendo sobrenatural. Meu nome é Aldo Dias, pastor aqui na sul da Flórida. Acho que por vários lugares, não é só no sul da Flórida não, viu gente? Que o que eu atendo de gente pela internet não tá brincadeira. E eu gostei tanto da internet porque a gente consegue abençoar vidas do outro lado do mundo. E até por isso, vocês já estão acostumados com meu sotaque mineirês, com meus erros de palavra. Você que está nos acompanhando, um beijo para você. Muito obrigado pelo a sua audiência, por você estar vendo aqui conosco, estar ouvindo as nossas entrevistas. E eu gostaria de pedir um pedido. Se inscreva, manda para alguém. Eu tenho uma entrevista maravilhosa para fazer agora de um homem de Deus. Do interior, não, do interior não é, mas ele é de Goiânia, entendeu? Vou deixar ele se apresentar, eu vou falar o povo goianês aí, ó, povo que gosta da gente puxar o ão. Vocês estejam conectados, eu acredito que ele tem muito de Deus para derramar na vida de vocês. E o principal foco nosso é aquilo que eu tenho falado constantemente. Do que adianta viver se quando você morrer você será esquecido? Então as pessoas que se sentam conosco aqui, eles têm algo para trazer do Senhor Jesus que nós possamos lembrar da vida deles. E que o Senhor Jesus possa transformar a vida deles através da câmera, através da internet, através até do presencial. Que muitos homens estão aqui, são pastores, são empresários, são cantores, são médicos, já sentou gente aqui de tudo enquanto é tipo de localidade, vamos falar assim, localidade de trabalho? Não sei nem se funciona essa palavra, mas para você vai funcionar que você entendeu. Mas no momento agora é o seguinte, se cadastra conosco, manda esse vídeo para alguém e eu tenho convicção que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui nessa entrevista. Amém? Eu vou deixar ele se apresentar. O nome dele é Marcelo Costa. Seja bem-vindo, meu É isso aí, irmão. pastor. É um prazer enorme estar Prazer é aqui com nosso. vocês, pastor. Para mim é um prazer muito grande. Meu nome é Marcelo Costa. Eu sou de Goiânia, nasci em Uberlândia, sou mineiro também. A gente vai comer um pouco de palavra junto aqui. O goiano também, o mineiro é muito Gosta de pão de parecido. queijo? Gosto de pão de queijo, gosto de Nossa, piqui. eu não gosto de Então, piqui, não. piqui eu gosto. Então, a gente está aqui para poder é, falar um pouco da nossa vida, do que é que a gente fez, o que a gente veio para cá, o que a gente veio fazer aqui nos Estados Unidos e contar um pouquinho da história e estar aqui junto para poder ver se possa acrescentar na vida de alguém, alguém que mora aqui, alguém que pensa em se mudar para cá. A gente está aqui para poder se ajudar. Graças a Deus, estou muito feliz pelo convite de estar aqui. Não, e nós que estamos felizes de você poder ter tirado um tempo seu para poder edificar o pessoal do outro lado. Casado, solteiro, tem filhos? Conta para nós um pouquinho de você, Eu vai. sou, é estranho, essa é a primeira vez que eu falo num podcast, assim, eu não, eu sou viúvo. Então eu fiquei viúvo há um ano e meio atrás. Então é muito estranho você falar viúvo para uma pessoa que eu estava há 24 anos juntos, casado, há 26 anos de namoro. Então é a primeira vez Meus pêsames, fazer meu isso irmão, eu não aqui. sabia, desculpa. Obrigado, Desculpa falar obrigado. assim, Não, não. É, mas foi aqui nos Estados Unidos? foi. A gente contar um pouco da história. A gente veio para cá e antes, quando era eu tenho hoje 52. Quando eu estava em 2011, eu estava conversando com um amigo em Goiânia e ele viajava para vários lugares com os filhos e viajava de motorhome para vários lugares na América do Sul. E eu falava, nossa, eu tinha vontade de fazer isso, eu tinha vontade de ficar mais com meus filhos, porque eu trabalhava com fertilizantes para a usina de açúcar, eu fazia um trabalho para aumento de produtividade em canavial no Brasil, e eu cheguei a viajar 10 mil quilômetros por mês. Então, eu andava por vários lugares, eu fazia Goiás, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas. Tinha uma equipe de agrônomos que fazia um trabalho para a gente fazia um trabalho grande na área de fertilizante. Eu viajava muito. E a gente viajava muito em família, muito em família na época de férias. A gente chegou a viajar praticamente 8 vezes por ano antes de mudar para cá. Para você ter ideia, eu tinha passe anual da Disney morando em Goiânia. Então eu vinha 2 vezes na Disney por ano. E às vezes a gente conversando sobre isso, eu vou falar um pouco mais, mas é, nessa conversa que eu tive com esse cara, eu falei assim: eu não tenho vontade de mandar meus filhos estudar fora. Eu tenho vontade de passar um ano fora com eles. Aí ele falou: coloca uma data, senão você não vai. Eu cheguei em casa, a gente morava num condomínio bom em Goiânia.
E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, Poliana, com 45 anos, nós vamos para os Estados Unidos passar um ano lá. Aí ela entrou no ouvido, saiu no outro, tá bom, tudo bem. E disso passou, eu estava com 38. Quando foi em 2004 anos depois, 2015, a Poliana teve câncer de mama. A Poliana teve câncer de mama e aí eu deixei de fazer tudo que eu fazia, eu fiquei em função dela. A gente foi para São Paulo, fez o tratamento todo em São Paulo, no Einstein, cuidou de tudo, foi uma cirurgia de 8 horas. E foi um baque muito grande para mim, porque assim, de uma hora para outra eu falei assim, eu posso perder a pessoa que eu mais amo. E para mim era muito difícil isso. E nessa hora, os planos, porque a maior parte de nós tem planos. Ah, eu tô casado, quando eu tiver velhinho, quando eu tiver isso, e sempre desse jeito. Mas isso aí pode mudar. Então, às vezes, para quem tá escutando a gente, se você tá passando por alguma coisa que você acha assim, não, depois eu faço, depois eu curto minha esposa, depois eu curto meus filhos, depois eu vou fazer isso. Pode acontecer alguma coisa. E aconteceu um câncer com ela, e a gente parou tudo e eu fui cuidar dela. E a Poliana tinha muito medo de ficar careca e medo do que as pessoas iam achar dela, o que o marido ia achar dela. E a Poliana ficou careca e foi a época que a gente mais ficou junto. As únicas pessoas que viram a Poliana careca foi eu, Maitê, minha filha que hoje tem 19 anos, e Romeu, meu filho, que hoje tem 17 anos, na época ele tinha 5 anos de idade. Então, disso tudo, nós fomos aprendendo, fomos ficando cada vez mais juntos e cada vez mais dependente de Deus, que a gente via de quem que a gente realmente dependia. E tudo foi dando muito certo, a Poliana muito forte, a Poliana foi curada, aí depois não teve mais nada, e geralmente o câncer, as pessoas falam, no caso tinha falado pra gente, que depois de 5 anos, se não tem nada é porque está curada. Aí nisso acelerou mais a vontade de falar assim, vamos mudar? Aí eu falei para ela, não, vamos mudar, com 45 anos de idade nós vamos mudar, vamos passar um ano lá. E a Poliana tinha acabado de montar uma clínica odontológica grande em Goiânia, chamada Palato Odontologia. E ela pegou, e ela louca com a odontologia, louca com os pacientes dela. E ela falou, não acredito que quando eu montei, o sonho da minha vida ter o jeito que eu tinha montado, nós vamos mudar. Aí a gente ficou, conversamos bastante, e a gente tinha uma vida muito boa no Brasil. Até dando um passinho um pouco atrás, na verdade a vida não era assim antes. Eu vim de uma família mais pobre, eu vim de uma família, a nossa família era a mais pobre de toda a família. Meus pais separaram, eu nasci em Uberlândia, meus pais separaram, eu mudei para Goiânia, e a gente tinha vários tios que tinham muitas coisas. Então eu nunca viajei com a minha mãe para lugar nenhum, a gente nunca teve regalias de comida. A gente ia para a fazenda do meu avô, que era perto. E, e a vida inteira eu escutei, porque eu não era muito estudioso. E eu escutava, você nunca vai ser ninguém na vida. As pessoas falavam, porque você não é estudioso, você nunca vai ser ninguém na vida. E isso, para mim, me deixava mais forte, que eu falava, você quem eu quiser. Na hora que eu escutava isso, ao invés de eu ficar mal, eu falava, você quem eu quiser. E disso, eu fui crescendo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, e eu fui crescendo, crescendo, e eu me tornei, da minha família, o cara mais rico da minha família. Então, a melhor casa, eu cheguei a fazer, na época, em dinheiro, em comissão, cerca de 700 mil por mês de comissão. Uau, Então, que eram benção. volumes muito altos, a gente tinha uma vida muito boa. E sempre muito claro isso para mim, eu nunca deixei isso passar da minha cabeça, eu sempre fui muito humilde nesse ponto. Um dia eu até falei para minha mãe, falei, mãe, eu nunca quero deixar, quando eu tiver dinheiro, eu nunca quero deixar o dinheiro tomar minha cabeça. Ela falou assim, meu filho, olha o tanto de dinheiro que você tem, olha onde que você mora, olha o que você tem, olha o tanto de viagem que você faz, olha o que você proporciona para seus filhos. Mas eu sempre tinha isso comigo, de fazer desse jeito. Aí, bom, a gente quando foi, porque eu falei assim, vamos mudar assim, vamos passar um tempo fora. Um amigo meu, que é psicólogo, ele foi reitor da universidade em Goiás, e ele conhece muita gente, ele é psicólogo de vários empresários. A gente conversando, ele falou assim, Marcelo, a maior parte dos casais separam quando vão para os Estados Unidos. Você tem que ter um propósito muito claro antes de ir para lá, para saber por que vocês estão indo. Aí eu peguei, parei, pensei na hora, veio no meu coração assim, eu quero mais tempo com Deus e mais tempo com a minha família. E eu costumo brincar com as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para Deus. Às vezes a gente pede para Deus, eu quero mais tempo com você. E Deus falou para mim assim, eu vou te dar tempo comigo, do meu jeito. Aí a gente veio para cá e a gente mudou
veio, vamos morar onde? A Poliana queria morar em Boca Raton. Eu falei, não, vamos para Orlando. Vamos passar um ano sabático. Fui para Orlando e a gente morou em Orlando, em Windermere, durante um ano. E nesse um ano foi um ano de Disney, Universal e tudo, e fazendo. Descanso mesmo. Descanso, e eu pensei o seguinte, as coisas foram encaminhando de uma tal maneira que, às vezes, tem umas coisas que são interessantes. Quando você começa a ficar grande como representante comercial, algumas empresas falam assim, no começo, quando você está abrindo a área, ninguém faz nada, mas depois que você está grande, as empresas às vezes falam assim, eu vou tirar ele agora e vou colocar outras pessoas. Aí foram fechando certas portas lá. Eu não tem nada, eu tenho patrimônio, eu tenho dinheiro, eu tenho um monte de coisa. Eu vou pegar tudo e vou começar a trabalhar com bolsa de valor. Vou estudar, vou mexer com bolsa de valor, vou fazer dinheiro, já imaginava tudo. Aí eu vim para cá, e o dólar na época era em torno de 3,80, R$ 4 mais Em ou menos, 2018. 2017, 2018. E eu fui mandando dinheiro do Brasil para cá e aplicando na Bolsa do Brasil, eu operando na Bolsa do Brasil. E na hora que eu fui operando na Bolsa do Brasil, eu comecei a enviar dinheiro para cá e comecei a ter medo. Eu falei, meu dinheiro não vai dar. O dólar, eu cheguei a mandar dólar depois trocando em dólar a mais de R$ 6. E eu falei, o dinheiro não vai dar. E a gente tem que tomar muito cuidado, que assim, o nosso pensamento é muito forte. O que a gente fica trabalhando muito isso na nossa cabeça, a chance da gente atrair é muito grande. E para mim, claro que cada um enxerga de uma maneira. Hoje eu enxergo, hoje eu tenho um outro pensamento, mas para mim, quando a gente começa a ter medo no meu coração hoje, é quando eu estou me distanciando mais de Deus. O medo, para mim, ele serve para duas coisas. Ou para te parar e, pô, presta atenção no que você tem que fazer. Ou para te parar para um lado ruim e que você passa a não confiar em quem realmente você tem que confiar. Porque na hora que eu entrego e que a gente vê muito assim, seja feita a sua vontade. E para muitas pessoas é assim, seja feita a sua vontade, desde que a vontade seja parecida com a Alinhado com a minha, minha. não muda. Então, de repente, na hora que você começa a entregar é diferente. Só que eu não tinha esse pensamento e eu fui tendo medo. A gente morou um ano em Orlando. De Orlando eu mudei para Key Biscayne, pertinho de Miami, numa ilha pertinho Sim. de Miami. A gente morou lá durante 3 anos. Aí quando foi 2010, a gente decidiu. Ninguém, assim, eu e o Romeu a gente queria vir, mas a Poliana e a Maitê não queriam vir. Com 6 meses ninguém queria voltar. Aí a Poliana gostando muito e nós decidimos ir para Key Biscayne e fomos para lá em 2019 e resolvemos, a gente tinha vindo com visto de estudante, a gente resolveu entrar com o visto dela com EB2, porque ela era dentista e um advogado tinha conversado, falou que de tudo dela, ela ia ser aprovada rápido. Em 57 dias, nós fomos aprovados a parte de social, de permissão de trabalho, várias outras coisas. Falamos, bom, tá tranquilo, tá tudo caminhando como tem que caminhar. A Poliana estava estudando para ser dentista aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se eu estou falando demais, você Não, quer tá me tranquilo. perguntar Manda alguma ver. coisa? Não, Se manda tem alguma ver. coisa que você quer Na hora que perguntar. foi, eu dou uma pausa. Pode Aí ir. o que acontece? A gente mudou para lá, e quando a gente mudou para Key Biscayne, 2019, foi quando a gente mudou, tudo caminhando bem, e eu fui perdendo dinheiro na bolsa. Eu fui perdendo dinheiro, Lá no Brasil. na bolsa do Brasil. Aí eu fui vendendo meus imóveis no Brasil e colocando na bolsa. E perdia, fui perdendo dinheiro. Aí uma coisa que é interessante das pessoas Você operava? Você eu era o operava, trader? eu que era o trader. Day trading que você fazia? No início eu fazia position, que era a questão Aham. de colocar semanal, trabalhar semanal. Isso. Aí eu pensei em fazer algo para poder fazer mais dinheiro. Aí eu peguei e falei, eu vou passar agora para o diário, para day trade, mas assim, não o day trade. Eu ia fazer swing trade. Swing era a cada De um dia 3 para o outro. dias. Aham. Um dia para o outro, a cada 3 dias. E eu falei, não, eu preciso. Isso você fazia de índice, de Isso ações? eu O que você fazia? fazia Do de mini algumas dólares? ações e fazia de dólar, de índice e dólar. Aí eu comecei assim, antes estava com ações, aí eu estava com medo e falei, eu vou pegar mais algumas coisas. Aí eu comecei a estudar muito. Aí você começa a entrar de uma maneira, se afasta, hoje, com o que eu sei hoje, que a gente está Conhecimento. numa conversa, com o conhecimento que a gente tem hoje. Eu comecei a me afastar cada vez mais, não de Deus, mas eu comecei a colocar o seguinte, que era com a força do meu braço. Então, para você ter uma noção, eu era tão fanático em estudar e aprender,
E na bolsa é o seguinte, na minha concepção, várias pessoas, a maior parte delas, perdem dinheiro, principalmente quando é day trade. Quando é day trade, é você dirigir um carro de Fórmula 1 na chuva e aparece uma vaca no meio e você tem que parar, você tem que estopar, você tem que fazer alguma coisa. Isso para mim era muito complicado. Eu fui perdendo dinheiro. Para você ter uma noção, eu cheguei a escutar 2 vídeos, um com fone de ouvido no fone esquerdo, o outro com fone de ouvido no fone direito, um com a velocidade 2, outro com a velocidade 1,5. Eu tomava nota do que estava acontecendo, porque eu queria mais informações, porque eu queria fazer algo para fazer dinheiro. E várias coisas davam certo para fazer dinheiro, mas tudo junto não. Então era média móvel, era candle, era o que era para fazer, era o que era. Então um monte de coisa foi acontecendo, eu fui perdendo. Aí por último eu conheci pessoas que eram de sucesso no Brasil. Fui para o Brasil, fui ter aula com essas pessoas, fiquei amigo de uma dessas pessoas e confiei em botar praticamente o resto do meu dinheiro todo com essa pessoa. Para ele operar para Para você. ele operar para mim, que era melhor, que ele ia operar, que ele sabia mais coisas, ele tinha feito muito dinheiro. E eu não sabia também que essa pessoa estava passando por alguns outros problemas dela. E o que acontece? Quando Isso em foi Goiânia. isso, e ele de São Paulo. Ele de São Ok. Paulo, ele foi operar para mim. E quando foi fevereiro de 2020, quando foi janeiro de 2020, um cara que nunca me ligou falou: "Você está passando dinheiro com outras pessoas para operar?" Aí eu falei: "Tô." Ele falou: "Tira seu dinheiro." E o que acontece? Isso tudo vale para as pessoas entenderem um pouco assim, em alguma maneira, às vezes não é sobre a bolsa, mas às vezes alguma coisa que cada um está passando em casa. Vieram sinais e eu podia ter tirado, só que eu falei assim: eu já perdi um tanto, deixa eu ver só se ele consegue recuperar um pouquinho só para poder melhorar. E nisso, fevereiro de 2020, eu acordo, olho minha conta e eu estava Pandemia. 240 mil negativo na Bolsa de Valores. Aí, na minha conta. E na minha conta, eu não poderia ficar negativo. Inclusive, meu contrato, eu não tinha. Você estava alavancado. Mas eu não tinha como. Pelo meu contrato, não tinha como. Eu só podia zerar. Então, deu tanto problema que eu fiquei negativo 240 mil. Eu acordei chorando, fui para a sala chorar. Eu chorava. Aí eu peguei, aí saí para andar. Não falei nada para a Poliana, que a Poliana estava prestando prova para ela ser dentista. Aí eu peguei, estava lá no prédio, saí para andar um pouco e eu pensei em suicidar. Eu falei assim: eu tenho um seguro de vida alto e eu vou pensar em suicidar. E eu sei que o suicídio, ele é por 2 motivos. Ou ele é por uma solução, ou ele é por uma fuga, na minha cabeça. Isso tudo, a minha maneira de pensar. Fica tranquilo, é o jeito que você Então, acha. o que acontece? No meu caso, era uma solução. Eu tinha um seguro de vida alto no Brasil. Aí eu falei: tá, mas suicidar o seguro não paga. Mas se eu tiver um acidente, se eu tiver alguma coisa, isso aqui vai resolver. Aí eu não conversava nada com ninguém. Aí eu tenho um grande amigo meu no Brasil, e que esse amigo me conhece há muito tempo, foi consultor da empresa que eu tinha, depois chegou a trabalhar para mim. E na hora que eu comentei com ele um dia o que tinha acontecido, ele falou assim: nossa, graças a Deus. Eu pensei que você estava com uma doença terminal, que você não queria me contar nada, mas dinheiro, Marcelo, eu sei de onde que você veio, eu te conheço quando você não tinha nada, e te conheço, eu sempre achei que você nunca ia chegar onde você chegou, na verdade chegou muito mais do que onde eu achava. E esquece, isso aí só vai, só faz. Aí 2 meses depois começou a pandemia. E nisso eu falei para a Poliana. Eu cheguei na Poliana e falei para ela: eu queria te falar um negócio, meu amor, mas eu perdi todo o dinheiro. Eu não tenho nada, a gente não tem nada para comer, não tem dinheiro, não tem nada, é só o que a gente pode fazer agora. Ela ficou assustada, mas falou: meu amor, a gente está junto. O que você quer que a gente faça? Aí uma coisa que vale para as pessoas pensarem assim, um pouco do que a gente está conversando aqui, porque vem algumas coisas na cabeça, é assim, foi legal dela que as pessoas me perguntaram assim, mas ela ficou chateada, ela ficou brigada. Ela falou para mim assim: eu não cuidava do dinheiro. E foi um erro meu, eu não perguntar para você do dinheiro. E de repente, se ela tivesse me perguntado mais sobre o dinheiro, se a gente tivesse olhado junto o dinheiro, isso ajudaria mais. Às vezes, o que acontece com O casal. o casal? O casal, ele está fazendo um negócio e ela fala: ele está fazendo isso aqui, eu vou comprar isso aqui. Já que ele está mexendo com essa parte, eu vou gastar. E nem sabe se tem dinheiro. E nem olha se tem o dinheiro. Tem um livro do Gustavo Cerbasi, que é muito interessante, chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E esse livro é maravilhoso.
e mostra sobre isso, de você olhar pequenas coisas. Vamos dar uma olhada nessas contas nossas, o que nós estamos fazendo, e vamos propor crescer junto. E eu cresci, quando eu conheci a Poliana, diga-se de passagem, quando eu conheci ela num dia, no dia seguinte a gente começou a namorar, e no dia que a gente começou a namorar eu tinha certeza que eu ia casar com ela. Era uma coisa que eu tinha uma certeza muito grande, Legal. e nisso virou depois um casamento, que a gente ficou muito tempo junto. Aí, o que acontece? Ela falou, o que a gente pode fazer? A única coisa que eu sabia fazer era vender. E uma coisa que às vezes as pessoas falam é assim, eu comecei do zero. A gente nunca começa do zero. A Uhum. gente tem sabedoria, a gente tem inteligência, e pra gente que é cristão, a gente tem o melhor de tudo, a gente tem um dono de tudo para poder nos ajudar, que é confiar em Deus. Então eu peguei e eu falei, o que eu sei fazer? Eu sei vender. Aí eu tinha no Brasil um equipamento chamado Rainbow, que era um aspirador de pó com o filtro que era água. Aí eu liguei pro cara que me vendeu o Rainbow no Brasil, na época era caro, um Rainbow acho que chega a custar hoje 20, 25 mil, Uau. ele completo no Brasil. A gente tinha isso em casa. Aí eu falei, eu moro numa ilha que tem 17 mil casas, entre casas, moradores, Isso no apartamentos, essas Brasil. coisas, aqui Aqui. em Key Biscayne. Ok, em Gibbs. Aí eu falei, eu vou descontaminar colchão. Porque eu não peguei para trabalhar como aspirador de pó, nada como o house cleaner, a pessoa que é house cleaner, mas eu falei, eu vou fazer algo diferente, porque house cleaner, você tá com um preço, chega outro com preço mais barato, outro com preço mais barato, com preço mais barato, e vai ficando assim. Eu falei, eu vou descontaminar colchão, porque foi por isso que a gente comprou esse equipamento, para descontaminar colchão, porque a Poliana tinha alergia respiratória. Quando eu vi o que fez no colchão, que limpou muito bem, limpou ácaro, essas coisas todas, eu falei, vou comprar e vou descontaminar. Aí eu tinha o cartão de crédito, conversei com ele, ele conhecia a pessoa que fornecia o Rainbow aqui, peguei e comprei. E comecei a descontaminar. Falei, eu preciso fazer 10 mil por mês para poder pagar minhas contas. Pensei, 10 mil por mês a 80, 100 dólares, eu preciso de 100, 140 Poxa. colchões para eu poder pagar minhas contas. E eu só conhecia uma pessoa em Key Biscayne e 3 pessoas em Orlando, porque eu não conhecia muita gente, porque eu fiquei dentro de casa mexendo com bolsa de valor. E um erro meu, voltando atrás, às vezes a gente começa a entrar, começa a afundar, afundar. O que teria dado certo? Claro que para os planos de Deus, o que ele fez eu sou muito grato, mas voltando atrás um pouco hoje, teria parado. Teria falado, peraí, deixa eu trabalhar com alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Eu vou trabalhar com alguma coisa aqui nos Estados Unidos e vou fazer o dinheiro, que é o que a maioria das pessoas fazem. Vou fazer alguma coisa, vou fazer dinheiro aqui trabalhando, fazendo dinheiro em dólar. Só que eu não fiz isso, eu cheguei a perder tudo. Aí eu peguei e falei, vou descontaminar colchão. Aí conversei com meu primo, que eu conhecia, e falei para ele, falei, ó, aí eu podia também vender o equipamento. Aí o pessoal falou para mim, ó, você vendeu o equipamento, você ganha 250 dólares de comissão. Eu falei, ó, 250 dólares já melhorou, porque agora eu preciso vender só 40 para eu poder pagar minhas contas. Então, e o que acontece que foi muito bom também? Eu tenho uma frase que me falaram uma vez que, para mim, ela conta muito, que é assim, ninguém vence o ambiente. O ninguém vence o ambiente é muito forte para mim, que é muito de com quem que você anda, a média das pessoas que você está andando, o que está acontecendo. Então, com quem que eu estou andando, qual ambiente que eu estou? E coincidiu de quando eu tive essa parte financeira difícil, eu morava em Key Biscayne, que as pessoas têm uma vida relativamente boa lá, muito boa, e começou a pandemia. Então ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada, restaurante não tinha nada, estava todo mundo fechado, ou seja, estava todo mundo praticamente igual eu estava. Só que eu tinha que ver. E algumas empresas deram prazo para poder pagar depois. Falou, ó, aconteceu pandemia, você pode pagar depois. Sim. E Deus foi operando milagres pra gente. A gente tinha um dos carros nossos, era uma Mercedes conversível, e eu falei, eu vou devolver, vou vender ela. Aí na hora de vender, o tanto que devia dela era mais do que o tanto que ela valia. E eu tinha que colocar dinheiro, eu não tinha jeito. Aí chegou uma carta da Mercedes dando prazo para poder pagar. Falei, eu vou esperar o prazo um pouco, porque a pessoa falou, se você devolver, seu crédito cai bastante. Então não devolve, não. E eu coloquei nas mãos de Deus e a gente passou a perguntar para pessoas, você pode me indicar alguém? Eu fui no meu primo não quis comprar, mas ele falou, ó, higienizar eu quero, você pode fazer aqui, não sei o que, eu vou te pagar. Aí o que eu falava para as pessoas? Eu falava assim, ó, como tudo aqui nos Estados Unidos, eu falava assim, ó, a gente está montando uma empresa e a gente está selecionando as pessoas, mas você sabe, né, como nos Estados Unidos, como é que são as coisas aqui, a gente tem que fazer para aprender como que é, para contratar as pessoas. Então ninguém olhava para a gente
como alguém inferior, às vezes, que estivesse lá limpando o colchão. Falando, não, empresário que eles estão montando, ó, eles estão tão esforçados que eles estão fazendo o negócio deles. E eu não tinha dinheiro e pronto, a gente foi fazendo mais amizades. Meu primo indicou 8 pessoas, dessas 8 pessoas nós vendemos o Rainbow para essas pessoas todas. E as pessoas foram indicando, indicando. Aí, um dia, a pessoa que me falou da Rainbow no Brasil falou para mim, falou, mas ele tem uma outra empresa muito boa, que é uma empresa alemã. Aí eu fui nessa empresa alemã, que era concorrente dessa empresa americana. Fui nessa empresa alemã para poder conversar com eles. Aí eu falei para a Poliana, nós vamos procurar uma outra empresa. E a Poliana era muito assim, falou assim, não, vamos continuar aqui. Ela falou assim, eu falei, não, mas eu já mandei e-mail e já agendei. Ela falou, que língua que vai falar lá? Porque até assim, diga-se de passagem, quando aconteceu tudo isso, o nosso inglês não era perfeito. E então, assim, o que eu vou fazer? Onde que eu vou? Vou falar em português. Aí a gente foi aí antes, as reuniões na empresa americana eram em espanhol, e depois nós fomos para essa outra alemã, que as reuniões eram em inglês. E a Poliana falou assim, quem vai participar da reunião? Eu falei, você. Ela falou, em que língua? Eu falei, inglês. Ela falou, quem vai falar? Eu falei, nós dois. Ela falou assim, você é louco, eu não acredito que você... Aí a gente ia para a reunião e ia aos trancos e barrancos e participava da reunião. E nisso a gente foi trabalhando. E quando foi em julho eu entrei nessa empresa, em agosto a gente já tinha 52 pessoas na nossa equipe, que nós fomos recrutando pessoas para procurar trabalhar também e para fazer esse trabalho de venda desse equipamento, desse aspirador de pó. Aí a gente teve em agosto, a gente recebeu um cheque. Em uma semana, eu e a Poliana, a gente tinha feito $9.300 de comissão. E a gente ganhou, como praticamente saiu no Facebook da empresa, como os maiores vendedores daquela empresa naquela semana aqui nos Estados Unidos. E nós pegamos o cheque, nós fomos para o carro chorar. Nós fomos nós dois chorar no carro e a gente... Ô, pai, que maravilha. A gente começou a ver que as coisas estavam dando certo. Aí o que a gente começou a ver? A gente podia pagar nossas contas. Aí nisso, a gente saía com meus filhos. A gente que era acostumado a comer em qualquer lugar que a gente quisesse, a gente não tinha dinheiro mais para ir para lugar nenhum. Aí já estava melhor um pouco, saindo depois de alguns lugares, podia ir e tal, e a gente ia comer no Wendy's 2 sanduíches por $5. Então a gente pegava $10, que era o jantar, a saída nossa do mês para comemorar alguma coisa. Eram $10 que a gente ia lá e comprava 2 sanduíches para eles, 2 sanduíches para a gente, e no dia que eles queriam comer um baconeiro, a gente não comia, eu e a Poliana, porque o dinheiro não dava para poder fazer isso. E eu passei a ter medo de entrar em supermercado. Eu entrava, eu não sabia se o dinheiro ia dar, o que ia dar, o que eu podia comprar, o que eu podia fazer. Aí eu comprava as carnes mais baratas. Pode falar. Só uma pergunta. Isso você está me falando que há 3 anos atrás você era muito rico e de repente você... 3 anos? Não, menos 3 de anos 3 não, anos. mais, na verdade, 2020, né? 2020? 2018 eu mudei para cá. Aham. 2020 a gente teve a perda financeira. São 2 anos. Em 2018. 2 anos você estava muito bem. É isso. Em 2020, 2 anos depois, que dá 2020, você estava negociando se comprava o sanduíche ou não para o seu filho. É. Mas tinha um detalhe nisso aí, vocês estavam mais unidos, pelo que eu tô vendo, né? A gente, é até interessante essa pergunta pelo seguinte, a gente sempre foi muito unido. Meus filhos, em 24 anos de casado, eles nunca viram uma discussão de casal. Não que não tivesse alguma coisa, mas eles não viram brigas. Eu nunca bati nos meus filhos. Então a gente sempre foi muito... Eu apanhei muito. E tudo que aconteceu comigo, e eu não tenho nada contra isso. Minha mãe fez o que ela tinha de melhor para ela fazer, com o que ela tinha, com o que ela sabia. E eu peguei e eu procurei só fazer o contrário. Eu vou fazer o contrário. Então eu vou fazer o contrário com meus filhos. Então eu tinha muito disso com eles. Então assim, a gente já era muito junto e pra gente era muito normal continuar junto. E a gente, hoje, olhando de fora, a percepção que eu tinha era que a gente estava num furacão. Só que o furacão, a volta dele é uma loucura. Só que o centro é muito calmo. Então o centro lá em casa era muito calmo. A vida nossa em família era muito calma. Então no começo, um dia, meu filho falou pra Poliana assim, falou, mamãe, a gente ficou pobre? A Poliana não sabia o que falar para ele. Ela falou, o que eu falo? Aí eu chamei ele assim e falei, Romeu, deixa o papai te contar. Em matéria de família, o papai é bilionário. Em matéria de esposa, de casamento, o papai é bilionário. Filhos, bilionário. A única coisa que a gente não tem, por enquanto, é dinheiro. Só que dinheiro, o papai sabe como fazer,
como ganhar esse dinheiro. E o papai sabe como perder. Hoje eu sei as duas coisas. Então o papai está aqui e nós vamos fazer as coisas juntos. Então nós vamos estar juntos. E isso a gente foi fazendo sempre um com o outro. E diferente do que um monte de gente fala, que trabalhar em casal não dá certo, trabalhar junto não dá certo. Eu ficava com a Poliana o dia inteiro. A gente conversava 20, 30 vezes por dia, conversava tudo com ela, qual cliente, onde que nós vamos, como é que eu ia apresentar. E era um negócio super difícil, mais ou menos parecido com aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade, que ele tinha que pegar uma máquina, mostrava, depois ele tinha que limpar ela. Eu chegava com essa máquina, quando não vendia, tinha que voltar para casa, a gente limpava, eu pagava às vezes $1 para os meus meninos, para eles poderem ajudar a gente tinha várias máquinas para poder limpar essas máquinas, para poder colocar direitinho, porque era uma máquina de apresentação, não é que ela sujava que eu estava usando ela. Mas aí a gente passou a não fazer trabalho, serviço, mas a gente fazia trabalho de venda de equipamento. E nisso a gente foi crescendo, e nisso eu teve uma pessoa que eu procurei ajudar, e que ele falou para mim assim, ele trabalhava comigo na outra empresa americana, e eu falei para ele, tem uma outra empresa que paga uma condição melhor, que é essa empresa alemã. Ele foi para lá e falou, Marcelo, eu preciso de $1.000 urgente para pagar meu aluguel, senão eles vão me tirar de casa. Estou eu, minha esposa e minha filha. Aí eu falei para ele, faz o seguinte, eu não quero ganhar nada em cima de você, porque por eu ter trazido ele, eu podia ganhar um pouco da comissão. Eu falei, eu não quero ganhar nada, pode fazer. Aí ele conseguiu fazer uma venda, ele ganhou o dinheiro e pôde pagar a comissão, o trabalho dele. E ele falou para mim assim, o máximo que eu já fiz na vida foi $3.500, $4.500 aqui nos Estados Unidos. Aí eu chamei um dia ele lá para casa com a esposa dele e fui explicar para ele as coisas que ele podia fazer. E nisso ele passou a vender filtro de água para uma empresa. E ele falou para mim, Marcelo, tem a questão de filtro. E eu vi que dava sinergia, eu podia vender um equipamento de aspirador de pó e um filtro de água para casa, para uma empresa. Aí eu fui fazer os dois em paralelo. E eu peguei e comecei a ensinar ele. Ele era acima de mim, ele ganhava em cima das minhas comissões, mas eu comecei a ensinar ele. Aí eu falei para ele, você tem que mudar a sua cabeça. Se você fizer isso, isso e isso, você pode chegar a ganhar bem mais. Ele falou, quanto? Vamos fazer 10 mil? Ele falou, ficou louco, 10 mil? Aí passou um tempo, ele chegou a 10 mil. Aí ele chegou a 10 mil e eu trabalhando também. Só que aí o que eu falei para ele? Falei, deixa eu te falar. Você é cidadão americano, você não tem problema, porque o que acontece? Até fazendo um parênteses. Fevereiro de 2020, eu tive a perda financeira. Agosto, as coisas começaram a melhorar, o trabalho. Outubro, chegou o caso nosso imigratório, o processo nosso foi negado. Em julho, tinha pedido uma RFE para poder dar um Request for Evidence, então que a gente tinha que enviar para eles as evidências. Outubro, o nosso caso foi negado. Aí precisava entrar com um novo processo, só que era pandemia. Entramos com um novo processo. Dia 16 de dezembro, do meu aniversário de casamento, chega uma carta. A gente pensou, não, agora está tudo certo, estamos aprovados. Chegou uma carta de deportação, no dia 16 de dezembro. Aí a gente custou a falar com o advogado, quando foi dia 31 de dezembro de 2020 para 2021. O advogado falou assim, isso é muito sério, eu não faço deportação. A chance que vocês têm de serem algemados e deportados é muito grande. Eu falei, meus filhos que são pequenos, todos vocês vão ser algemados, colocados numa van e deportados. Aí eu pensava, como é que eu vou conversar com meus filhos para isso não tocar a cabeça deles, para eles não ficarem chateados com isso. Aí Deus é tão maravilhoso. Aí assim, a gente passou por vários advogados. Um dinheirinho que eu tinha, eu fui pagar consulta de advogado para ver qual advogado podia fazer isso para mim. Em plena pandemia, aí uma advogada com muito custo, uma que estava tudo certo de fazer com ela me liga 2 dias depois e falou, não vou poder porque meu sogro tá mal do Covid e eu não vou poder pegar. Eu falei, doutora, não faz comigo não. Ela pegou, me indicou como outra pessoa. Essa outra pessoa, além dela pegar o nosso caso, ela dividiu o valor pra gente e eu podia pagar $300 por mês, o que era para pagar tipo 8, 10 mil dólares, a gente pôde dividir e pôde pagar. Então, às vezes a gente está esperando alguma coisa e às vezes vem algo que parece que é ruim e é muito melhor para você. Então, assim, deixa por conta de Deus que ele vai fazer. Então a gente passou por um monte de milagres com ele aqui. Aí, de vários advogados, eles falaram pra gente, ela falou, a deportação eu vou olhar para você, mas o caso de vocês nunca vão ser aceitos aqui, vocês nunca vão ter green card. Isso desanimou muita gente. Cada um falava um negócio, cada um falou, vocês nunca vão ter green card. E nisso machucou a gente bastante. Só que o caso nosso da corte, que era para fevereiro de 2021, ele foi prorrogado para setembro de 2022.
Aí os advogados não sabiam falar. Vocês têm que sair, vocês têm uma carta de deportação. Não, mas vocês não podem sair porque vocês têm uma carta na corte. E aí, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Para onde que eu vou? E nós continuamos aqui, trabalhando, a gente trabalhando. E nisso foi tão bom, porque as coisas foram dando errado pra gente. E o pessoal passava a perna na minha comissão da empresa de filtro que eu trabalhava. Eu vendia, às vezes, à vista em dinheiro. E eu chegava com dinheiro, levava em dinheiro, a pessoa falava, ó, eu falei, posso pegar minha comissão? Não, não pode, que esse dinheiro tem que ir para Carolina do Norte, e ele vai entrar, não sei o quê, e você recebe daqui 25 dias. E eu precisando de dinheiro urgente para colocar comida dentro de casa. Eu lembro que uma vez o Romeu falou assim, papai, não é que a comida tá ruim, mas tem 3 dias que a gente almoça e janta a mesma comida que o senhor fez, que é o mesmo frango. Ele tá aqui em uma panela grande, a gente come a mesma comida. Rubem, desculpa, porque o papai tá saindo pros lugares, porque eu cozinhava também, fazia as coisas juntos, e a gente saía, eu e a Poliana. Aí assim, aí a gente passando por tudo isso, quando foi finalzinho de 2021, começo de 2022, a Poliana tava com dor no pescoço. Aí ela com dor no pescoço, e eu falei, meu amor, você tem que ir no médico. E ela ficava com medo, às vezes, por causa do inglês, o que que eu falo, como é que vai ser, o que que eu vou chegar. A gente tinha um seguro saúde, foi no médico, foi com a Maitê, minha filha, e a Maitê me liga, falou, papai, o senhor tem que vir pra cá que a mamãe vai passar a noite aqui no hospital. Aí eu falei, o que que foi? Ela falou, vem pra cá. E nisso, Deus foi tão bom que minha mãe e minha sogra, que não vinham aqui, elas tinham acabado de chegar lá em casa. Aí na hora que eu cheguei, lá no hospital, falou, a mamãe tem que passar internada. O médico viu que tem algo comendo o pescoço dela. E na hora que olhou, é do câncer. O câncer voltou. E tem que fazer os exames. Aí na hora que chegou no dia seguinte, que fizeram os exames, viu que no corpo inteiro dela estava com metástase de câncer. Ela estava com câncer no crânio, na corda vocal, no pescoço, na espinha, na costela, no pulmão, no fígado, na bacia e no fêmur. Ela tinha que colocar um colete cervical para comer, para fazer tudo, porque o pescoço dela estava por isso aqui para trincar e ela ficava paralítica do pescoço para baixo. E nesse dia eu ajoelhei, fiquei lá e falei, ô pai, porque assim, eu perguntava para ele antes assim, quando eu tive a perda financeira, eu falava assim, o que o senhor está querendo me ensinar? O que o senhor está querendo me ensinar? E depois disso, quando teve isso com a Poliana, eu falei para ele, não tira ela de mim. Quão mais forte o senhor está querendo me deixar? Pode jogar peso para mim, pode jogar. O senhor joga a carga toda, o senhor pode jogar. Eu aguento. Eu aguento, que eu sei que se o senhor está jogando, é porque eu aguento. Mas eu só peço uma coisa, não tira ela de mim. E nisso, a gente ficou junto e foi cuidando dela, e de uma hora para outra ela não podia andar, ela tinha que ter uma cama elétrica, ela tinha que estar nos lugares, tinha que ter cadeira de rodas, não podia fazer um monte de coisa, eu não tinha mais ela para a gente andar junto. Aí a gente começa a ver um monte de coisas que já tinha acontecido já da mão de Deus. Uma pessoa falou assim, você precisa fazer um GoFundMe, que é o vaquinha online nosso aqui, e faz um GoFundMe de 100 mil. E eu peguei, nem sabia como é que fazia GoFundMe. E uma pessoa próxima falou assim, você ficou louco? 100 mil? Tá parecendo que você tá querendo ser aproveitador, ganhar dinheiro em cima da Poliana. E eu comecei a chorar. E eu falei, engraçado, eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Eu não sei que tanto que é. Eu não sei se 100 mil é muito, é pouco, como que é. E nisso, chegou a noite, eu falei, quer saber negócio? Eu vou ajoelhar. E eu falei assim, me dá um número. Pai, me dá um número. Eu ajoelhei e falei, me dá um número. O senhor me dá o número que tem que ser. E no outro dia eu acordei muito claro no meu coração, assim, 100 mil. Aí eu peguei, preparei as coisas todas. Quando foi numa quinta-feira, 10h30 da noite, eu dei entrada no GoFundMe. Depois de pesquisar tudo. Em 2 horas tinha 24 mil, amanheceu o dia com 42 mil, em 24 horas tinha 70 e tantos mil, em menos de uma semana inteirou 100 mil dólares. E Glória outras a Deus. pessoas quiseram ajudar também no Brasil, fizeram uma vaquinha lá, vaquinha online, e ajudaram por lá também. Nós somos ajudados daqui, do Brasil, de inúmeras pessoas. E aqui foi tão rápido, que uma repórter de Miami foi fazer reportagem com a gente. E uma pessoa falou assim, ó, essa pessoa vai fazer reportagem com vocês, sobe para 150 mil.
que várias pessoas vão querer doar. E na hora meu coração falou, não faz. Aí eu peguei e falei, quer saber o negócio? Fiz a reportagem com ela e ela perguntou, vocês conhecem muitas pessoas? Aí eu falei, quase ninguém. Ela falou, como que você diz um negócio? Como é que conseguiu fazer os 100 mil? Eu falei, foi ele. Eu já imaginava, já só estava esperando você falar. Aí ela contando as coisas, acho que a mãe dela estava passando por um câncer, que a Poliana até ajudou também na hora. E a gente pegou, e eu peguei e fui orar à noite. Aí eu brinco que eu estava cada vez mais íntimo com Deus. Aí eu falei com ele, falei, ó, me dá um número. Mas o senhor sabe, se puder ser 150, vai ajudar a gente mais. Mas me dá um número. E no dia seguinte eu acordei com o número, 100 mil. Os 100 mil eu não fiz mais nada. Não mexi, não fiz nada e não teve mais nada de doação. E esse dinheiro ajudou a gente a pagar as coisas, tinham coparticipações no hospital, tinham outras coisas que precisavam pagar. Sim. E a gente morava em Key Biscayne, Key Biscayne foi tão, não só Key Biscayne, a Flórida inteira, vários outros lugares, mas a gente estava lá, as mulheres de lá criaram um grupo e elas mandavam comida pra gente todos os dias. Quantas pessoas tem na sua casa? Ah, tá com a minha mãe e minha sogra, nós vamos mandar. E não sei o quê, todo dia chegava comida pra gente. Isso só no meio dos brasileiros, não? Muito mais brasileiros, mas os brasileiros conheciam também Americanos, hispanos, que aí eles ajudavam. A gente, meu filho jogava basquete numa comunidade judaica em Miami, e eles nos ajudaram demais. No GoFundMe ajudaram demais, as pessoas ajudaram, fizeram. E o que eles podiam fazer para ajudar a gente, eles fizeram. Então, o americano, todo mundo ajudou bastante, bastante. Aí nisso, e teve um dia que a gente saiu que a gente pôde sair para passear. A gente estava de cadeira de rodas e eu saí com a Poliana e com o Romeu e com a Maitê. Tava só nós 4. E o que eu vejo, às vezes, muitas pessoas estão em casa, às vezes, reclamando do marido, da mulher, que ela tá com celulite, tá gordo, o marido tá assim, não faz um negócio, não faz outro. Eu só queria estar junto a Poliana. Eu acordava mais cedo para ver ela respirando. Aí a gente saiu um dia, e ela estava na cadeira de rodas, e foi um dos dias melhores da saída nossa. A gente foi sair, e ela na cadeira de rodas, eu empurrando ela, com uma felicidade. Ela não andava, mas a gente estava feliz de estar junto com ela. Aí nisso foi levando a Poliana assim. Aí começou a acontecer um monte de coisa. Quando foi, a gente mudou para uma empresa maior, de filtros, que não me passava a perna na comissão. Aí a gente passou para uma empresa maior e a Poliana, a força dela era muito grande. A Poliana, ela pegava o medicamento e ela não passava mal com o medicamento. A médica falava, como que você não passa mal? E ela sempre fazia em casa. Ela pegava o medicamento e falava, ô pai, eu sei que eu não preciso disso, mas faça com que eu absorva somente o que for bom. O que for ruim, o senhor tira de mim. Ela não passava mal, a médica falava, como que você não passa mal? Ela fazia assim, ó. Aí a Poliana voltou a andar, voltou a estar bem, voltou. Aí a gente fez um grupo de WhatsApp que chamava Amigos da Poliana. Porque as pessoas me perguntavam tanto da Poliana, e eu falei, ó, vou colocar num grupo que eu respondo para um só. Mais fácil, né? E só eu e a Poliana que falávamos. E a Poliana falava assim, ela chamava de bem. A gente se chamava de bem. Falou, bem, a gente vai incomodar os outros. Eu falei, nada, nós vamos só contar a vida nossa, como é que é, o que é que nós estamos fazendo, para eles entenderem. E nisso o pessoal começou a ver um casal junto. Como é que pode? Vocês passando tanta dificuldade, tantos problemas. Tão temente a Deus, tão dependente de Deus, tão íntimo de Deus. Isso pra gente era a coisa melhor do mundo, que a gente tinha de fazer isso. Então a gente fazia isso um com o outro lá em casa, era desse jeito. Aí, nisso foram criados 2 grupos. Deu mais de 1.000 pessoas. Só um minuto, Marcelo. Deixa eu só te interromper um minuto nisso aí. Toma uma aguinha. Deixa eu fazer uma pergunta e que de repente você vai poder ajudar muitas pessoas que estão do outro lado nesse exato momento assistindo esse podcast. Como é que tava o seu coração, mano? Tentando manter a estrutura de um homem forte, com a esposa na cadeira de roda. Você já tinha um diagnóstico do homem, já tinha com certeza datas, não sei se você não entrou desses detalhes, mas como é que estava o seu coração? O que você conseguia passar para sua esposa, para seus filhos? Porque pode ter gente passando por isso agora e não sabe o que fazer. É muito boa essa pergunta sua. Eu lembro, a Poliana falava que
Da primeira vez que ela teve câncer, que ela ficou careca, ela fala que uma das coisas que ela tinha mais medo era de eu não procurar ela mais, de eu não querer saber dela. E grande parte dos maridos largam a esposa. Os maridos são cuidados por esposa, mas grande parte dos maridos não cuidam das esposas. No Brasil, isso em vários pontos. No Brasil, a gente tem 700 mil novos casos de câncer todo ano. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem 2,5 milhões de casos de câncer por ano. Uau. Quando a Poliana ficou careca no Brasil, eu sempre olhava muito pro coração dela. Eu não procurava olhar pro lado externo dela, de quem ela era. Então, assim, foi a época que a gente mais fez amor. Foi a época que a gente mais ficou junto, que a gente mais se abraçou, que a gente mais se beijou, que a gente ficou em casa. E era muito bom isso dentro de casa. Então, assim, às vezes as pessoas que estão vendo aqui agora, tem nada disso. E o que acontece? Deus foi tão bom para mim, quando eu falei assim que eu queria mais tempo com Deus. Eu visitei até hoje mais de 3.500 casas aqui nos Estados Unidos, visitando uma a uma, ou para um aspirador ou para um filtro. E eu vi um monte de casa sem família, um monte de casa que o marido não conversava com a mulher, que os pais não sabem lidar com os filhos. Eu fui numa casa que a mulher pagava 42 mil de mortgage por mês em Key Biscayne, uma casa milionária. E ela falou assim, eu dava tudo que eu tenho para ter amizade com meus filhos, igual você tem com os seus. Aí eu vi o que é ser bilionário, que não é o dinheiro, é o que você tem em casa. E às vezes a pessoa está em casa, e eu falo para muitas pessoas, a gente ajudou muitas pessoas, e eu falo assim, ó, esquece tudo, só volta a namorar com a sua esposa, com seu marido. Namorar não tem nada a ver com a conotação sexual. Namorar quer dizer estar junto, de braço dado. O que eu fazia? Como é que era o início do meu namoro? Eu gostava de fazer isso. Sabe aquela saudade que você sentia de ligar? Sente saudade de novo. Começa a voltar aquilo, daquele jeito seu, que a maior parte das pessoas tinham tudo isso sem dinheiro. Sem dinheiro. E hoje tem tanta coisa. E até fazendo um parênteses, eu fiz uma venda para uma pessoa muito importante. Ele teve um câncer. Ele falou para mim assim, ninguém merece um câncer, né, Marcelo? Aí eu falei, nossa, o senhor vai me desculpar, mas meu pensamento é diferente. Algumas famílias precisavam ter um câncer dentro de casa. Ele falou, por quê? Eu falei, as pessoas às vezes se queixam que tem tanto problema e de repente na hora que o senhor coloca só um lá dentro desse, eles vão ter só um problema. Eles não têm mais problema nenhum, só tem um. E lá em casa a gente não chama de problema, a gente chamava de desafio. E respondendo a sua pergunta, quando fala do coração, quando a Poliana teve o diagnóstico de câncer, a gente foi numa médica. Foi muita dificuldade de saber o que fazia aqui. E a gente foi numa médica e essa médica falou, uma médica de um alto nível, ela falou assim, não sei se você sabe, mas seu câncer não tem cura. E você quer saber só a expectativa de vida? A gente não sabia o que falar. Ela foi de 2 anos e meio a 5 anos de vida. Volta pro Brasil e despede das pessoas que você ama. Estava apoiando na cadeira de rodas, eu do lado, ela falando rápido em inglês. A gente colocou uma amiga nossa no telefone para poder escutar. Essa amiga nossa começou a chorar, não deu conta depois de conversar com a gente. A gente foi pro carro e eu falei, nós dois calados, e eu falei para ela, e aí, meu amor? Ela falou, parece que eu tomei um murro na boca do estômago aqui. Mas eu tenho certeza que não é essa médica que vai ser minha médica. Primeiro que a gente não precisa de médico, mas Deus falou muito claro no meu coração agora, não é ela. E a Poliana falava, não deixa ninguém colocar um ponto final onde Deus está colocando só uma vírgula. Então ela falava muito isso, e a Poliana era muito forte. E a gente, no meu coração, o que eu fazia? Eu chorava todo dia. O pessoal perguntava, você não entrou em depressão? Eu não tinha tempo de entrar em depressão. Eu trabalhava, fazia as coisas, eu entrava em depressão. Então eu pegava, eu chorava todo dia, mas eu chorava quando estivesse voltando para casa. Eu sempre escutando louvor, louvor, louvor. E chorava todo dia, todo dia. E perguntava, o que o senhor está... Quão mais forte o senhor está me deixando? O que o senhor está querendo me ensinar? E nunca fui contra ele. Nunca, só assim. Me usa para falar com as outras pessoas. E a gente começou a ter um monte de relato de pessoas do WhatsApp. Você está salvando meu casamento. Como é que pode isso aqui? Mandar mensagem para Poliana. Poliana, isso aqui assim, Poliana, desse jeito. E muitas pessoas a gente não conhecia. E as pessoas falaram assim,
Como é que vocês conseguem ser desse jeito? Pô, Deus. Algumas pessoas falaram assim, eu queria ser íntima de Deus do jeito que vocês são. A gente falou assim, tem duas possibilidades. Você começa no começo, devagarzinho. Começa a conversar com ele. Como que conversa com ele? Do mesmo jeito que você está conversando comigo. Ele, ele, ele nem precisa te escutar falando, porque ele sabe o que está no seu coração. Mas se você falar, é bom. Então você pode falar com ele. E vai fazendo isso. E com o tempo você vai tendo intimidade com ele. Às vezes demora um tempo, às vezes não. Agora, se você quiser um caminho mais rápido, tem também. Passa pelo que a gente está passando. Passa pelo que a gente passou. Ah, não. Pelo que vocês passaram, eu não quero passar, não. Então eu vou tentar desse outro jeito. Então, assim, a gente se tornou cada vez mais íntimo dele. Isso tudo ele foi deixando. E no meu coração, eu tinha sempre a certeza de que tudo dá certo. A Poliana sempre foi forte, chegava nos lugares e tudo dando certo. E a Poliana já andando comigo, a Poliana já passou a ir para academia. E aí eu fui escrever um livro meu, ela foi escrever um livro dela. E a gente trabalhando junto, ela andando. E a gente melhorando cada vez mais. E nós mudamos em Key Biscayne. Até antes dela andar, a gente precisou mudar de Key Biscayne que o dono pediu apartamento. Acabando a pandemia, estava de um jeito com várias coisas. Nós ficamos lá 2020 até 2023 e 22, 23, negócio assim. Aí nós saímos de 2019 até 2022. Aí mudamos para Boca Raton. Aí tinha que achar uma casa, um lugar, que o quarto fosse embaixo, que não tivesse escada, que o banheiro não tivesse banheira, porque a Poliana estava na cadeira de rodas. E falei, pai, o senhor... E a Poliana buscando e orando para ele e achando os negócios pra gente. Nisso a gente acha uma casa que só estava listada no Realtor, não estava listada por corretora. Nós falamos com a corretora nossa. Falou, tem essa. E ela, a corretora, gostava tanto da gente, falou, não precisa ser comigo, você faz o que você quiser. Aí eu fui lá. E era um dono da casa, que estava lá, um senhor mais velho. E ele falou, vai ficar com a casa, quem pagar o valor mais alto. E ele pedia 3.997 e já tinha oferecido para ele 4.700. Ele me contou isso lá na hora. E eu estava pensando em 3.997. Aí eu cheguei e eu fiz questão de fazer. A Poliana sempre ia comigo nos lugares. Eu falei, meu amor, eu tô longe de você para pegar você com a cadeira de rodas, trazer você nesse lugar aqui, às vezes é tão difícil. Deixa eu vir sozinho. E eu peguei, fiz um vídeo para ela. E eu fiz questão de falar, mesmo não falando tão bem inglês, eu fiz questão de falar tudo que eu estava falando com ela em inglês, para ele perceber o que eu estava falando. E mostrar na casa, que tá assim, tá desse jeito e tal, nos interessa. Ele contou que tem escola aqui perto por causa disso e tudo, pros meninos e tal. Aí na hora que eu terminei, ele falou, você é judeu? Aí eu falei, não, mas eu tenho vários amigos judeus, se o senhor precisar que tenha alguém que seja judeu. Ele falou, não, eu sou judeu. É porque eu vejo assim, judeus se preocupam muito com escola. Eu falei, não, a gente também se preocupa muito com escola para os nossos filhos. Aí eu falei, ó, eu vou falar pro senhor, 3.997 já tava um tanto assim, apertado pra gente. Mas a gente ia pagar os 4.000. Aí ele falou assim, eu não sei o porquê, mas tem um negócio falando no meu coração aqui para fazer a casa para vocês. 3.997, você fica com a casa? Eu falei, fico. Ele falou, então a casa é sua. E peguei, liguei pra Poliana chorando que tinha dado certo a casa, do jeito que ela queria e tal, e nós fomos para lá. E a gente não sabia, mas na esquina da casa era um hospital. Antes a gente demorava 40 minutos para chegar no hospital com a Poliana. O hospital agora era na esquina de casa, se precisasse alguma coisa. E os médicos lá perto. A médica dela, inclusive, era em Plantation, mas ela é mais perto do que ir de Key Biscayne para lá. E nisso começou a ter um monte de milagre, um monte de coisas. Aí nisso, a gente passou por uma empresa maior e nós colocamos um sistema de filtragem à água em casa. E por coincidência ou não, os marcadores de câncer da Poliana baixaram de 170 para 13. Porque a gente trabalhava com um sistema de filtragem, mas em apartamento não tinha condição de ter água para tomar banho. E a água da Flórida é uma das mais contaminadas dos Estados Unidos com o volume de químico que tem. Então as pessoas perdem muito cabelo, a pele fica muito ressecada, as pessoas passam mal sem perceber que estão passando mal e que às vezes o negócio é uma água. Nós colocamos o sistema lá em casa, compramos e o sistema melhorou, já melhorou os marcadores. Deu mais ou menos uns 60 dias, eu comecei a sentir um cheiro de cloro passando, eu sinto cheiro fácil. E a Poliana falou assim, eu não queria te contar, mas os meus marcadores subiram de 13, já estão em 130.
E eu liguei para a empresa urgente, pedi para o gerente, falei para ele, eu preciso que venha aqui em casa, preciso que venha arrumar, que venha fazer alguma coisa. E eles demoraram 60 dias. E falaram para mim assim, ó, dê-se por satisfeito, que você é um dos maiores representantes nossos. Eu falei, se fosse com um cliente meu, possivelmente não seria atendido. E eu vi que muitas empresas fazem isso. Vendem e esquecem, vendem e esquecem. Aí eu falei para a Poliana, a gente não pode permitir isso. Ela falou, a gente tem que ter nossa própria empresa. Nisso, eu já vinha, como eu tinha empresa no Brasil, eu já vim pesquisando sobre tudo isso. E eu tenho uma pessoa no Brasil, que tem um laboratório grande, e tem uma empresa muito séria que toma conta de filtros de laboratório, de hospitais. Ela tem certificação nos Estados Unidos, certificação na Alemanha. O dono dessa empresa gostou de mim e tinha vindo para cá para me dar consultoria sobre isso, como é que eu podia montar minha própria empresa. Aí a gente montou nossa própria empresa, que chama Salos, e a gente começou a vender o nosso próprio sistema, que quando eu cheguei no distribuidor nosso para poder fazer com os minerais que eu precisava, junto com o Rafael, que é esse cara de filtros para hospital, na hora que eu falei os minerais que eu precisava, o distribuidor falou assim, ninguém usa esses minerais aqui. Vai ficar mais caro. Aí eu falei, eu prefiro diminuir a minha margem de lucro, mas eu ter esses minerais, porque é isso que eu preciso para minha esposa. Então, assim, primeiro para minha esposa. Se eu resolver da minha esposa, eu resolvo de todo mundo, que ela já está numa situação que precisava disso. E nisso nós fizemos isso, e nós temos depois um outro sistema, que era um sistema melhor, que é um sistema que vai debaixo da pia, com uma água alcalina, com uma água melhor e tal, num sistema que esse cara pegou e me indicou tudo. E nisso a gente fez um serviço tão bem feito que a gente conseguiu entrar dentro da FAU, da Florida Atlantic University, para ela ser incubadora da nossa empresa e a gente poder trabalhar cada vez mais um processo de melhoria. Aí, 2023, de quando a gente escutou os dois nunca seu processo vai ser aprovado. Você nunca vai ser curada. Na hora que a médica falou você nunca vai ser curada, o nosso coração deu uma calma. Nossa, que bom. A gente sabe de quem que a gente depende agora. A gente não depende de ninguém. Ninguém. E eu tinha isso muito claro comigo. Seja feita a sua vontade. E eu fazia tanta coisa e cuidava tanta coisa da Poliana. Então, esse período todo que a gente passou era, no começo, sem dinheiro, processo imigratório, com um monte de coisa acontecendo, depois no hospital, toda semana com a Poliana no hospital. Quando em 2023, a gente abre nossa empresa, dá uns 2, 3 meses depois, chega o green card da Poliana lá em casa. E o melhor de tudo, que chegou o green card dela. Que ela falou assim, eu queria tanto dar o green card para vocês, por mim, que eu era dentista. E chegou o dela. Aí depois chegou o dela, chegou o nosso. E a gente já tinha dinheiro. Começou a fazer dinheiro. Não muito, mas já tinha dinheiro. A gente já estava fazendo algo com a nossa empresa. E a gente sempre falava lá em casa, a gente não chama nada de problema. A palavra tem um poder muito forte. O medo tem um poder muito forte. A palavra tem um poder muito forte. Eu tenho problema. Nada. A gente falava. E a gente tem um desafio. Um desafio é diferente de problema. E oportunidades vêm disfarçadas de desafios. Então, graças a Deus que o pessoal passava a perna na minha comissão. Graças a Deus eles fizeram um monte de coisa com a gente. Graças a Deus eles trataram a gente mal. Porque nós temos nossa própria empresa. Senão eu estava trabalhando lá, passando por um monte de coisas Sim. com eles que não era para ser. Então, em tudo dai graças. E tudo está na Bíblia. E quando você pergunta do coração, o que eu mais vejo é o seguinte. A gente às vezes vê tantas pessoas que leem a Bíblia, mas quantas pessoas confiam na Bíblia? Na Bíblia fala que você é imagem e semelhança de Deus. Quantas pessoas confiam? Quantas pessoas confiam seja feita a sua vontade? Quantas pessoas confiam que a fé é a certeza das coisas que ainda não chegaram? Quantas pessoas confiam nisso? E isso é o que a gente procurou ter dentro de casa. E a Poliana sempre foi muito forte. Eu, Romeu, Maitê, muito forte, pensando nisso. E a gente foi passando por várias coisas. E o que aconteceu? A gente chegou a brincar, a gente estava fazendo um negócio nosso de dinheiro. A gente pôde viajar para o Brasil de surpresa. E a gente foi para o Brasil, comemorou meus 50 anos no Brasil. E a gente chegou de surpresa, viu um monte de gente da família, minha mãe. A gente que viajava 8 vezes por ano, tinha 4 anos e meio que a gente não fazia nada, que não ia para lugar nenhum. E a gente pôde ir para lá. Aí a gente pôde ir, curtir as pessoas. Aí a nossa empresa do dia 17 de maio ao final do ano, em 2023, a gente faturou um pouco mais de $500 mil. A gente pôde passar o ano novo, a gente foi para a Espanha, a gente passou Natal, Ano Novo, aí a gente voltou. Aí quando foi 2024, o câncer voltou um pouco mais forte no fígado. Quando a gente foi para a Espanha,
A médica falou, você não vai poder andar. O remédio que você está tomando, a sua sola do pé vai ficar na carne viva. E nisso a Poliana, a gente sempre fazia um trabalho e não acreditava e fazia. E lá ela chegava a andar 12, 14 quilômetros por dia, não tinha nada. Voltou, o câncer voltou mais forte no fígado. Aí voltou mais forte no fígado e a gente foi trabalhando e ela junto comigo e a gente procurando crescer e a Poliana indo para academia com a gente, contradizendo tudo que os médicos falavam. E chegou perto de uma possibilidade de um furacão que ia ter em 2024 e a médica pediu para ir lá no hospital. E na hora que chegou no hospital, ela, por vídeo, falou para Poliana, eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Vai para casa, você tem um resto de vida tranquilo. E isso pra gente foi muito difícil de escutar. Tudo que você, por mais que você acreditasse, e de repente desmoronou para mim, para ela, de voltar para casa, ela estava bem, ela estava na academia comigo, estava fazendo tudo. Como é que... E a gente cada vez mais apegando com Deus e colocamos e pedia oração. A quantidade de gente que foi transformada que não fazia oração, eu nunca fiz oração, mas estou fazendo por vocês. E nisso foi transformando um monte de gente. E nisso, quando a gente estava em casa, aí ela foi piorando. E eu ensino os meus filhos, desde os 13 anos de idade, meus filhos trabalham com a gente. E eu ensino para eles sobre negociação, sobre trabalhar negociação, que era o que muitos filhos precisavam aprender nessas casas que eu fui. Aí nisso, a minha filha falou, por que eu estou te contando isso? Porque a Poliana precisou ser hospitalizada. E a médica e o pessoal falou, vocês não podem ficar aqui. E a Maitê falou assim, papai, pode deixar que eu vou conversar com eles. Eu vou negociar com eles. Igual o senhor sempre ensinou pra gente. Aí conversou com eles permitiram que a Maitê ficasse lá. Então a Maitê ficou terça, quarta, e nisso chegou a mãe, chegaram os irmãos da Poliana, e a mãe ainda conseguiu conversar com a Poliana ainda conseguiu falar alguma coisa pra ela. Na quarta-feira. Isso na sexta-feira, a Maitê falou, papai, eu consegui que eu, o senhor, o Romeu, a gente passe a noite junto. E a gente conversou com a Poliana bastante. E a Poliana entendia tudo. A Maitê falava, mamãe, levanta o pé, o seu pé tá para fora, coloca aqui. Ela gostava de levantar e colocava. Mamãe, eu preciso que você faça força, preciso aumentar seu batimento, faz isso aqui assim. E a gente sempre teve certeza que a Poliana ia estar viva. E as pessoas às vezes falavam para mim assim, você tem que deixar, não pode ser assim, você tem que deixar e tal. Deus está querendo fazer um negócio, você está querendo... Aí eu falei, engraçado. Imagina se tivesse feito isso com Lázaro. Quantas pessoas que, se o pessoal não tivesse acreditado, onde que elas estariam? Deixa eu te contar. Eu vou fazer o tempo inteiro, tudo. E o que aconteceu? A gente passou a noite com ela, de sexta para sábado. Sábado a gente voltou para casa. Eu voltei lá para o hospital. O batimento já estava mais fraco. Aí eu cheguei, os batimentos estavam em 40. Eles foram para 80. A irmã dela falava, eu não entendo. Você chega, a Poliana muda. Aí eu cheguei e fiquei. Aí passou umas horas, a Poliana faleceu. E assim, pra gente, claro, é difícil, mas a gente compreende, a gente entende e confia. Aí o que acontece? Pra casa, conversei com os meninos, a gente chorou bastante, a gente conversou. E no outro dia, eu sempre ajoelhava para orar numa mata que tinha no fundo lá de casa. E eu falava sempre pra ele assim... Isso em Boca Raton. Isso em Boca Raton. Aí eu falei para ele, ô pai, eu te pedi tanto milagre, que na hora, no meu coração falou assim, ela já era um milagre. Esse tempo todo foi um milagre. Então assim, às vezes as pessoas que estão em casa não percebem, mas tem muito milagre dentro de casa. Seu filho é um milagre. Sua esposa é um milagre. Seu marido é um milagre. Seus pais são um milagre. Fala oi. Manda beijo, conversa, abraça, beija. Porque às vezes a gente espera tanto milagre, que o milagre às vezes é dinheiro. E com isso tudo, a gente escreveu um livro, eu escrevi um livro que chama Você Pode. A Poliana escreveu um livro que chama As Vírgulas de Deus.
E no livro meu, nesse livro aqui assim, e nesse aqui da Poliana, no livro meu eu contava sobre isso, essa trajetória de escutar. Eu nunca seria ninguém, como é que eu cheguei do nada a ter o que eu tinha, como é que eu perdi tudo, como é que a gente começou aqui nos Estados Unidos. A Poliana escreveu a história dela, que ela fala, o livro dela chama As Vírgulas de Deus, de justamente isso. E as pessoas um dia me perguntaram, algumas pessoas, mas ela não deixa ninguém colocar um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Agora é um ponto final. Não, justamente agora que é uma vírgula. Não é o ponto final. Onde ela está não é o ponto final. Agora que é a vírgula. Então, assim, o que é que cada um está passando? A gente não sabe, mas, assim, respira. A gente respirava. Quando você perguntava do meu coração, eu respirava. Conversava com ele assim. Porque às vezes a pessoa fala, o que eu vou conversar? Na verdade, ele sente o seu coração. Você não precisa falar nada. Então, eu tinha certeza disso. E eu falava com ele. Eu nunca falei com ele brigando. Por que você está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Não está acontecendo nada. O que o senhor está me ensinando? O que eu estou querendo? Quando eu falei de passar um tempo com o senhor, e o senhor falou, passa do meu jeito. E depois que eu terminei de escrever o livro, a pessoa que me ajudou a escrever falou, o que você tem a falar sobre tudo isso? Eu falei, gratidão. Gratidão. Sou muito grato. Grato a Deus por tudo que ele me ensinou. Aí no ano passado... Só uma perguntinha. É, assim, e eu acho que isso vai ser algo para poder ajudar as pessoas que estão te ouvindo agora nesse exato momento. E, Marcelo, que história, né? Meu Deus. Eu pergunto aqui, né, no nosso podcast, o que adianta viver se quando morrer você será esquecido? É você basicamente ser essa frase que nós falamos aqui do legado, você viveu 100% dela, você não tem como a Poliana ser esquecida, não tem como você ser esquecido, não tem como você mostrar os milagres que Deus fez através de um câncer, do jeito que as coisas andaram. E nesse exato momento, para as pessoas que estão se assistindo, que eu acredito que esse podcast vai chegar em muitos lares, em nome do Senhor Jesus, que ele chegue para essas Amém. pessoas verem fora o que que um lar precisa. É, como é que você fez com os filhos, mano? Nesse período, como é que você soube falar com os filhos? Você chegou a pegar alguns momentos que ela falava com os filhos em particular, ou alguma coisa assim, para A não de gente... preparar E eles, mas é, de amaciar o coração, né? e é legal isso. É legal isso aí perguntar. Um amigo meu me perguntou assim uma vez. Ele ficou muito... Era um grande amigo nosso. E ele perguntou assim... É, da primeira vez, quando aconteceu aqui a metástase, ele falou, você preparou os meninos? Aí eu falei pra ele... Eu sabia o que ele estava falando. E eu falei pra ele assim, você prepara os seus quando você sai de casa? Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, por quê? Que é só a Poliana que pode morrer ou você pode morrer? Falei, nesse período de um monte de coisa que aconteceu com a Poliana, um monte de gente morreu. E um monte de gente que nem esperava que morresse. Então a gente tem que preparar, e é interessante isso. O preparar, tem que preparar todo dia, com beijar, com estar junto, com abraçar, com viver junto. E isso a gente preparou. E uma outra coisa interessante, cada um é de um jeito. Mas se você estiver vendo aqui e você estiver na sua casa passando por uma doença, passando por um câncer, passando por alguma coisa, e às vezes você está escondendo seus filhos, não esconda. Converse com eles. Explica para eles. Hoje acontece que tem muitos filhos que estão vivendo numa bolha. Que os pais são perfeitos, os pais não choram, os pais não têm medo. E o filho um dia vai sair de casa e vai ter medo. E vai falar, nossa, mas isso não acontecia com meu pai. E acontece. Então isso que a gente fez lá em casa. Meus filhos sabem de tudo. Meus filhos sabem de todas as histórias. Sabem do câncer, do que aconteceu, de como que é. E do que a gente tem com Deus, a dependência nossa, o tempo nosso de oração, juntos, o tempo inteiro, assim, de intimidade com Deus. O que a gente mais criou, o que a gente mais tem, é intimidade com Deus. E é uma coisa que é de todos nós. Assim, não é nossa lá de casa. Tenha isso.
confie mais. E eu falo de confie mais, pastor, independente de religião. Eu tive na casa das pessoas, e eu fui em casa de pessoas que falavam: ah, mas você é evangélico, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico, você não sei. E assim, não é sobre isso. A gente tem Cristo. A gente tem um Deus maravilhoso, a gente tem a intimidade. Eu falava isso com as pessoas. E assim, viva isso na sua casa. Então, eu com meus filhos, a gente procurou ter isso. Quando a Poliana faleceu, a gente esteve junto e eu fui procurar entender como é ser pai e mãe junto com meus filhos. A gente sempre muito companheiro, a gente sempre junto. A gente foi para Goiânia e foi muito mais difícil ter ido para Goiânia do que ter ficado aqui. Lá lembrava tudo, era a primeira viagem sem a Poliana. Você imagina 24 anos junto, conversando tudo, estando junto o tempo inteiro. Eu ligava para ela o tempo inteiro. Então a Maitê falava para mim assim: papai, eu vou no supermercado. E eu sempre ligava para a mamãe: mamãe, o que eu compro? Não, Maitê, compra o que você quiser. Não, mamãe, fica só no vídeo para você me ver. E agora a mamãe não está aqui. Eu visto uma roupa e eu queria mostrar para a mamãe. E eu falei: papai vai te ajudar. E nessa época, eu queria muito ficar olhando as fotos dela. Era muito bom a sensação de chorar de luto, de tá perto dela. E assim, aí o que que me ajudou muito? Algumas coisas. Alguém que está passando por isso, o que que me ajudou muito? Ao invés de eu olhar para o futuro e pensar o que que eu não vou viver mais com a Poliana, eu passei a olhar para o passado e ser grato. Ô, pai, tanta coisa boa, que tanto de coisa boa que eu passei com a Poliana. Quantos momentos, obrigado. Quantos anos juntos. A gente estava preparando boda de prata, mas então tudo, as músicas, que vestido que era, que roupa que era. Então a gente passou a ser grato por tudo que aconteceu. E, e uma coisa que veio no meu coração um dia: se a Poliana voltasse por 10 segundos, 15 segundos, o que ela falaria para mim? Cuida de você, meu amor. E cuida dos meninos. Ela ia falar isso. Então eu falei: eu vou cuidar. Eu vou cuidar, eu vou viver. Então, a gente passa isso lá em casa, e a gente foi entender como passar pelo luto. E eu sou um cara que eu gosto muito de tecnologia. Eu uso muito inteligência artificial. E o que me ajudou muito a passar pelo luto foi, na época, o ChatGPT. Mas o ChatGPT não de perguntas, de perguntar para o ChatGPT: ChatGPT, que eu faço isso? Como é que é? Como é que eu passo? Não. Quem são os principais autores que escrevem sobre luto, sobre marido, sobre perda da esposa, sobre perda do marido, sobre perda familiar? Quem são os principais cientistas que falam sobre isso? Aí eu pegava esses cientistas, esses professores, esses escritores, e eu conversava com eles. Se vocês aqui no meu lugar, o que tem que fazer? Eu estou passando por isso, está acontecendo isso. Quais as coisas que é? Quais os sintomas? E o luto, a pessoa tem que se permitir passar. A gente não pode negligenciar que não existe o luto. Existe. Existe e faz parte do nosso crescimento. Eu costumo dizer que a gente, na escola, quando você está passando de um ano para o outro, às vezes chega no final do ano, a prova é mais difícil. E é a prova que vai te levar para o próximo ano. E muitas vezes a gente passa por alguma dificuldade e a gente não sabe dessa dificuldade, a gente não sabe o que fazer. Essa dificuldade muitas vezes é só sua prova final. Você passar para um próximo nível, para você estar cada vez melhor, cada vez mais dependente e às vezes níveis maiores, que vamos chamar assim, que a gente está num processo de crescimento e, na verdade, um crescimento nosso aqui espiritual, a gente procurando aprender cada vez mais. Às vezes vem coisas que são mais desafiadoras. Então, ano passado foi um ano de eu aprender como ser pai e mãe, como estar junto dos meninos. Os meninos me ajudaram muito a sair dessa dor, a gente se ajudando. A gente tem uma pessoa que é uma mentora que nos ajudou muito, que fala muito pra gente de Deus, fala muito sobre física quântica, nos ensina muito, com uma pessoa do Brasil, ajudou muito a Poliana, ajudou muitos meninos, então ela conversa com eles, conversa comigo. Então isso foi bem legal de acontecer. Então, assim, isso é muito importante. E o que a gente foi aprendendo cada vez mais? A gente utiliza duas palavras lá em casa. As coisas têm que ser feitas com propósito e com consciência. Então a parte de
faça o que você for fazer com consciência e intenção, não é propósito, não, desculpa. Intenção e consciência. Então a gente fala, faça as coisas que você vai fazer de forma intencional e esteja consciente. A melhor hora que a gente tem é agora. A melhor hora que eu tenho é essa que a gente está junto aqui agora. Porque eu não sei o que vai acontecer na hora que eu sair daqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos. E o que aconteceu há 2 minutos atrás não dá. O começo nosso dessa conversa e já passou. Então o momento melhor é agora. Então esse momento eu procuro curtir meus filhos. Eu procuro me curtir, gosto muito de mim. E eu sempre fiz isso. E é uma sugestão que eu dou, que eu falo para meus filhos. Goste muito de você. Aquela história do avião. Caiu a máscara, coloca primeiro em você, depois nas outras pessoas. Goste de você, porque se eu não gostar de mim, eu não consigo gostar dos meus filhos. E eu falava para meus filhos assim, era uma coisa que a gente tinha lá em casa. Cada um de um jeito, é o nosso jeito. A pessoa que eu mais gosto sou eu. Depois sua mãe, depois vocês. E eu vou gostar muito da sua mãe. E eu não admito que vocês façam alguma coisa ruim com a sua mãe. Só que vocês têm que gostar de vocês, não que o papai não goste. Como filho, o papai o que mais ama é você. Não se compara. Mas o que o papai está te mostrando é que vocês vão aprender sobre isso. Então, muitas vezes, a gente às vezes tem filhos na nossa concepção lá em casa, que era o que eu e a Poliana, a gente fazia isso junto um com o outro. E às vezes eu largo da minha esposa, largo do meu marido, porque eu vou cuidar de filho, porque eu vou fazer, mas eu esqueço do meu namoro, eu esqueço daquela pessoa que eu coloquei para estar junto comigo, que eu quero um futuro com ela, que eu quero estar junto, que eu quero estar junto como? Eu queria estar junto comendo 2 sanduíches por $10, por $5. Era a melhor refeição que eu tive. Foi comer 2 sanduíches no Wendy's. E às vezes a pessoa tem um banquete dentro de casa. E os dois estão longe um do outro. E pode comer o que quiser, pode viajar para qualquer lugar do mundo. Então, assim, é isso que a gente procurou ter lá em casa, sabe? É isso que a gente procura fazer. Viva de forma intencional. Viva o consciente do que você está fazendo. Falei muito na sua cabeça, não? Não, não, não. Você tá falando, eu tô aqui pensando, Marcelo, eu tô longe, pensando em tudo que eu fiz, tudo que eu faço. Na verdade, você tá ministrando os nossos corações. O que você tá falando, você tá nos lembrando que você passou e você sente a perda, né? O luto, vamos falar assim. E a gente só consegue enxergar isso quando você passa. E você tá mostrando para as pessoas é o seguinte: não espere passar isso para você dar valor nas coisas que você tem. Não espere chegar um luto para você entender que você poderia ter passado horas e horas e horas do lado daquela pessoa que você fala que ama, aquela pessoa que você fala que é presente. De repente, por brigas, por coisas pequenas, você deixa se afastar, sendo que você poderia estar aproveitando e deixando Deus reinar naquela casa. Então, o que você está fazendo aqui agora, você está ministrando nossos corações, eu te agradeço por isso. E Você não uma, e falou uma muito. e uma coisa interessante que eu te falo, às vezes as pessoas vão tentar achar um porquê. Sempre tentar achar um porquê. Não, mas esse aqui teve por causa disso. Esse aqui, ela teve o câncer, ela não tem ninguém da família dela com câncer. A Poliana alimentava bem. A Poliana fazia exercício físico. A Poliana fazia. Por que que ela teve o câncer? Não sei. Não tenta justificar. Deus fez isso comigo. As pessoas falavam assim. Teve gente que falou para Poliana: Nossa, se é uma pessoa tão temente a Deus, se é uma pessoa tão íntima de Deus, como é que Deus permitiu fazer isso com você? Aí a Poliana falou um negócio interessante. É, por que não eu? Ela falou assim: às vezes você foi colocado num posto, hoje você está num cargo alto de dinheiro. Quando você está lá embaixo, você fala: por que eu? Por que eu estou passando isso aqui? E na hora que coloca você num cargo, você está ganhando muito bem, você é presidente da empresa, você é CEO da empresa, você está fazendo muito dinheiro. Você pergunta para Deus assim: por que eu? Não, você fala até assim, ó, Fódio, a partir de agora, se o senhor quiser até preocupar com o outro, para mim, o senhor pode deixar que para mim tá bom, que eu tomo conta desse caminho aqui. Não! Então dependa dele o tempo inteiro. Seja grato o tempo inteiro. O que ele está me ensinando? E a gente passava sempre por isso. O que eu tenho que aprender com isso? Quão mais forte eu tenho que ficar com isso que eu estou fazendo? Às vezes, para a gente, quando você tem a oportunidade de acontecer alguma coisa com você, é a oportunidade que Deus está te dando de crescer. Porque para mim, eu fiz, explicando para algumas pessoas, um amigo meu pediu um dia, a Poliana estava viva e pediu para eu falar em alguns lugares, para algumas pessoas, eu fui falar, e lá eu mostrava um gráfico, que era um gráfico que mostrava que isso aqui a gente está melhorando, a Poliana está melhorando, agora caiu, perdeu o dinheiro. No gráfico, na hora que estava caindo, depois eu fui entender isso com a Poliana, era justamente a hora que a gente estava no gráfico subindo com Deus, que ele falou assim: tô te mostrando quão mais forte você está.
estou te mostrando quão mais próximo você está, quão melhor você está. Então, quando você começa a olhar para o desafio que você está passando como uma oportunidade de você estar melhor, você vai achar bom demais. Acontece alguma coisa, você começa até a rir. Falou, ó, isso aqui que está acontecendo agora, deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo comigo. E é assim essa... Todos nós passamos certas dificuldades. É fácil cuidar de filho? É simples. Não quer dizer que é fácil. É simples. É simples você escutar ele. Como é que você escuta seu filho? Às vezes a gente passa coisas com os nossos pais que falaram coisas pra gente e a gente não gostou na época, mas a gente esquece quando a gente casa e a gente faz a mesma coisa. Na sua idade eu fazia isso, eu comecei a trabalhar com tanto, eu faço isso, entra no ouvido, sai no outro nele, ele não faz nada como entrava no nosso ouvido antes. Então eu fico tentando entender como eu posso conversar com eles. O que eu posso ser? Como é que eu posso ser um pai melhor? E eu faço isso de forma consciente. Eu coloco no chat GPT quem são os caras que explicam melhor sobre como ser pai melhor. Então eu pego a inteligência para pegar os principais autores e tentar entender como que eu posso ser um pai melhor. Ah, meu filho está mexendo muito no celular, está mexendo no TikTok e tal. Como que eu faço? Então meu chat GPT hoje, o pessoal e outras inteligências que eu utilizo, me ajudam tanto com isso, com coisas profundas, com PhDs que escrevem como é que olha a parte neural de um jovem, o que está passando na cabeça dele, a parte hormonal do que está acontecendo. Então isso eu vou entender. Eu fazia isso em relação à Poliana. A gente fazia como que eu lido, como é que eu vou lidar com ela, como é que eu vou conversar, o que eu vou falar, o que eu vou entender. Mas o principal de tudo é confiar no seu coração. Na hora que você silencia e que você não quer fazer com a força do seu braço, você vai saber falar com a sua esposa, com seus filhos e com tudo que você está precisando resolver. Ó, muito bom. Marcelo, eu tô aqui pensando, mas eu tinha tantas palavras aqui, perguntas, e você já respondeu muitas, e muitas aqui não tem nem... Assim, sinceridade, depois do que você falou, não faço questão de fazer esse tipo de pergunta. É, uau. Foi muito... tá sendo muito bom esse momento, mas vamos fechar esse momento de Poliana, vamos falar assim, pra gente Vamos. partir para outros pontos. Eu acho que você tem muito para derramar em nossas vidas ainda. Usando aquela câmera ali, fala, por favor, naquela câmera, para um marido, para um pai, ou para os filhos que estão vivendo nesse momento com alguém em casa que passa por um estado de câncer, e para ver desculpa, o que pode ser feito, sei lá, deixa Deus te usar aí agora, fala para esse pessoal. Eu sei que você abriu muita coisa, você falou bastante coisa, você foi... Nossa, Deus falou demais através da sua vida, sobre a minha vida. Amém. Eu que agradeço. Que conselho você Graças a pode dar para Deus. esse pessoal, mano, que tá do outro lado ali agora te ouvindo? Então, o que acontece é assim, às vezes você está achando alguma coisa que está passando, que está acontecendo com você, e você está achando que está acontecendo com você. Olha para tudo isso como uma oportunidade de você poder melhorar. Pergunta sempre assim, o que o senhor quer fazer em minha vida? O que o senhor está procurando me ensinar? Olha para tudo isso. Às vezes você está passando por um câncer, ou alguém da sua família está passando por um câncer. Primeiro, se você está passando por um câncer, procure entender quantas pessoas eu posso transformar. E às vezes as pessoas não percebem, mas quem está passando por um câncer tem tanta oração para você que você tem um poder tão grande de ajudar outras pessoas que você nem imagina o poder que você tem de ajudar outras pessoas. Agora, se você é filho e está passando por isso, procure entender o que eu tenho que aprender. Que tanto que eu tenho para aprender, para amar. Às vezes, a gente tem planos do nosso braço para ser da nossa maneira, mas antes de tudo isso, antes até de tudo isso que eu falei, não deixa ninguém colocar uma vírgula, não deixa médico nenhum, não deixa ninguém colocar nada onde Deus... Desculpa, não deixa ninguém colocar um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. Não acredite no que os outros vão fazer. Entenda isso. E eu volto a falar, não é sobre religião, mas na Bíblia mostra muito sobre isso. Na Bíblia mostra, por exemplo, aquela mulher que foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Você imagina quantas pessoas teriam essa fé de chegar lá e tocar nas vestes de Jesus? Então, assim,
Tenha isso dentro da sua casa, tenha intimidade com Deus dentro da sua casa, traga Deus dentro da sua casa, mas assim, fala, pai, eu não sei o que tem que fazer. O Senhor cuida da gente, cuida do meu casamento. O seu casamento começou de um jeito, vocês dois namorando, de mão dada, sentindo vontade de ligar um para o outro, sentindo vontade de estar junto um com o outro. O seu filho foi uma bênção. Você imagina o milagre que existe da união de um homem com uma mulher, vem uma vida. Isso é um milagre que a gente tem quantos milagres você tem dentro de casa? Você foi um milagre e quantos milagres tem dentro de casa? Só que às vezes a gente está querendo olhar para aquilo que a gente viu no Instagram, na outra pessoa, que a pessoa está bem, que a pessoa está rica, que tem isso aqui. Como é que está o coração dessa pessoa? O que será que essa pessoa está sentindo por dentro? Então, assim, isso a gente procurava ter dentro de casa. E a gente tem hoje, um amigo meu teve lá em casa agora recente e falou para mim assim, mas eu pensei que vocês estavam tudo mal, todo mundo chorando, todo mundo em luto. Não, a gente tem uma felicidade muito grande dentro de casa. Por quê? Por tudo que eu passei, eu sou grato. Seja grato a tudo que você passou. Tudo faz parte de chegar até aqui. Você chegou até aqui com tudo que você sabe, tá bom. Vou fazer pouco a pouco daqui para frente. Acho que é um pouco disso, de poder falar para as pessoas. Às vezes a gente não sabe sobre família. Família é fundamental. A intimidade com Deus é fundamental. Às vezes você começar a entregar, às vezes você está passando por algum problema, que é um desafio no seu trabalho. Será que não é Deus te mostrando que existem coisas que você pode fazer para se melhorar dentro do trabalho ou para melhorar e ir para um outro lugar? Será que o que você está passando, como é que será que eu posso melhorar a maneira de eu conversar com as outras pessoas? Eu preciso me colocar no lugar das outras pessoas. Aqui nos Estados Unidos fala muito sobre se colocar nos meus sapatos. Se coloque no lugar das outras pessoas. Como é que eu posso fazer isso aqui? Como é que eu posso agradar mais essa pessoa? Acho que é um pouco disso. E viva de forma consciente e intencional. Coloque essas palavras. Tenha consciência do que você está fazendo. Tenha consciência do que você está fazendo. Se a gente imaginar que a gente vive 100 anos, vamos colocar 100 anos, pessoas menos, poucas pessoas mais, mas 100 anos. 100 anos é muito rápido. Se a gente imaginar que há 2.000 anos atrás, foi quando Jesus estava aqui, de 2.000 anos para cá, a gente está pensando em 100 anos. 100 anos é isso aqui, não é nada. Se a gente pensar em quanto tempo tem a Terra, que eles falam em 4,5 bilhões de anos, 100 anos não é nada. Então viva o agora de forma intencional. Viva, aproveita o sanduíche de $5 que você vai comer. Aproveita o arroz com sardinha que você vai comer em casa junto com as pessoas que você tem. Você que tem filhos dentro de casa. Às vezes você fica assim, nossa, essa bagunça aqui, não aguento bagunça. Daqui a um tempo, a maior parte dos pais sentem falta dessa bagunça. Então, aprenda a gostar dessa bagunça. Faz parte. A gente também passou por isso, a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo. Viva o dia de hoje. Não é viver hoje como se não tivesse amanhã, mas não, viver o dia de hoje. Viver e aproveitar o dia de hoje sem ter expectativas de algumas outras coisas que vão acontecer. Não, eu vou viver e vou fazer a minha parte. Essa é o que a gente procura fazer hoje dentro de casa, com os meninos, com o Romeu, com a Maitê. A gente tem uma vida junto muito boa, da gente deitar. Uma outra coisa que eu falei para eles, e tudo vem muito da nossa cabeça. Eu sou muito beijoqueiro com meus filhos, a gente beija muito, com a Poliana era assim. E eu estava pensando um tempo atrás, falei, não, daqui a um tempo a Maitê casa e eu não vou mais na cama dela para poder beijar ela. Aí eu pensei, a minha cabeça comanda tudo. Eu falei, não, ela vai casar, ela vai trazer um novo filho para mim, para dentro de casa, vai ser um filho. E eu vou ter tanta amizade com ele, vou beijar tanto ele também, que eu vou falar de vez em quando para ele assim, ó, eu vou te avisar um dia antes, eu vou bater na porta do seu quarto e vou entrar na cama de vocês, às vezes, para poder, sem tirar a intimidade de vocês, mas isso vai acontecer. Se ele quiser entrar para falar, para ficar comigo como um pai, um amigo, isso vai acontecer. Então isso tudo está na nossa cabeça do que a gente planta para fazer de forma intencional. Como meu filho, com a esposa dele no futuro, como vai ser. Então isso já vai acontecer isso aqui. E é isso que a gente tem que fazer. Crer e deixar acontecer. Muito bom, muito bom, muito bom. Uau! Marcelo, vamos falar um pouquinho agora de business, seu trabalho.
Eu vi que você trouxe os livros, eu vi que você trabalha com água. Me explica isso aí. Vamos Isso. lá, o que que você trabalha hoje? Qual que é Eu, o seu foco? eu tenho uma empresa que chama Salos. A gente leva sistemas de filtragem de água para as casas aqui na Flórida e a gente deve levar também depois para outros estados. A gente tem uma unidade que está dentro do Parque de Pesquisas da Florida Atlantic University, como eu te falei, e uma outra unidade em Orlando. Tem uma equipe aqui, tem uma equipe em Orlando e a gente está aumentando a equipe. O foco nosso, eu até falava para a Poliana, a Poliana falava, nosso negócio é levar água de qualidade para as famílias. E eu falava, pô, engraçado, Poliana, não é isso que toca meu coração. A gente vai levar mais do que isso. A gente vai levar mais tempo de convivência em família, as pessoas vão ter mais saúde em família e as pessoas, de alguma maneira, a gente vai poder levar mais de Deus para essas pessoas através do que a gente passou, através da nossa história. E hoje a Salos ela tem é, dois propósitos que não tem muito a ver com água só. A gente tem um propósito, hoje a gente faz doação de perucas. Cada sistema nosso que é vendido, a gente tem uma ONG no Brasil que chama Cabelegria. Cada sistema nosso que é vendido são doadas perucas no Brasil para mulheres e crianças lá. E a gente, com o tempo, vai trazer a Cabelegria para os Estados Unidos, porque elas ensinam também mulheres a costurar peruca para mulheres que não têm condição financeira para poder fazer um dinheiro com essa peruca. A gente faz isso hoje. Hoje, através de indicações das pessoas que indicam, parte disso tudo é voltado para lá e doado peruca. Por quê? A Poliana quis comprar uma peruca uma época e a gente não tinha condição financeira. Então a gente comprou uma peruca mais barata porque não tinha condição de fazer isso. E grande parte das mulheres hoje, vou falar mulheres que é o principal, qual que acontece que a mulher, quando a mulher é diagnosticada com câncer, ela pergunta para o médico, eu vou perder meu cabelo? E a perda de cabelo para ela é quase que um sinônimo de que ela vai morrer. Quando ela olha para o espelho sem cabelo, a chance do tratamento ficar pior é maior. Num futuro próximo, a gente quer criar um Instituto Poliana para ajudar essas pessoas, pegar tudo que foi ensinado, foi feito, para a gente ajudar outras mulheres. E a gente tem um outro lado. A gente tem um lado de jovens, que a gente hoje, é o trabalho que eu fiz com meus filhos desde os 13 anos para ensinar a negociar. A gente está montando uma primeira turma em Orlando, depois nós vamos montar a turma para o lado de cá de Boca, que é ensinar esses jovens a negociar. A maior parte das pessoas hoje, de vários jovens, às vezes, eles vão trabalhar num fast food, num supermercado, num valet parking, alguma outra coisa, ou estão dentro de casa. E muitos pais nem sabem o que fazer com eles e não sabem para onde direcionar. Então, na hora que a gente fala sobre negociação, nós vamos ensinar a parte de negociação, que é por que eu preciso aprender a negociar? Eu preciso negociar com o meu professor, eu preciso negociar com o diretor da escola, com algum aluno da escola, eu preciso negociar se alguém me oferecer droga, eu preciso negociar com a minha namorada, com o namorado, com a minha esposa, o esposo, com meus filhos. A vida inteira vai ser negociação e não é sobre venda. Só que essas pessoas vão aprender essa parte de negociação e vão entender também de venda, que elas podem vender. Elas podem trabalhar com a gente com a questão de sistemas de filtragem de água, que a gente não vende um filtro. A gente cuida da família por 10 anos. Todos os anos, alguém da nossa equipe volta na casa para fazer um reteste da água, verificar como é que está a água. Hoje, 97% das residências daqui da Flórida não tem nenhum tipo de sistema de filtragem. E as pessoas bebem muita água em garrafa plástica. E as pessoas pensam assim, mas é muito barato. Eu compro num fardo por 7, 8, 10 dólares, num fardo de 40 garrafinhas. Só que a garrafinha com microplástico, ela tem alguns problemas. Aquela garrafinha deixada em alta temperatura, ela libera uma substância que tem algumas que tem, que chama BPA, que é o BPA, que é o bisfenol, e o bisfenol, ele é altamente cancerígeno. E algumas dessas garrafas são transportadas no sol da Flórida e já são aquecidas. Aí, ou todas essas de plástico, elas têm microplástico. O microplástico, quando ele entra no nosso corpo, hoje é encontrado microplástico em vários lugares. Quando ele entra no nosso corpo, ele é tido como uma substância estranha, é como se fosse um inimigo, e o nosso organismo vai tentar acabar com ele. Na hora que ele vai tentar acabar, acontecem várias inflamações. Então, tem vários corpos hoje, várias pessoas que estão com muita parte inflamada e que não estão sabendo por quê. E uma outra coisa, quando esses microplásticos vão para o cérebro e que tem a parte inflamatória lá, começa a acontecer doenças neurodegenerativas, leva a Alzheimer, a demência, por causa de uma inflamação que está acontecendo. Então, assim, não é algo que vai acontecer agora, mas ao longo do tempo a conta chega. Então, isso acontece com problemas hormonais,
o microplástico leva a isso. Fora isso, a gente tem uma água aqui que tem um volume de cloro muito grande. Por quê? Porque muito da nossa água, a gente tem uma parte muito grande de água que não tem tantas fontes de água natural. Existe uma questão do hard water que atrapalha as casas com dureza da água que vai tampar, as torneiras ficam meio esbranquiçadas, o box fica meio esbranquiçada e as pessoas começam a ter problema de pele, dermatite, algum problema que tem na pele e muitas pessoas reclamam de queda de cabelo. Muito disso é em função da água. Se você imaginar que o corpo nosso é 70% água, quanto que eu estou colocando de água para dentro e qual água que eu estou colocando para dentro? O cérebro nosso, quando a gente sente sede, já passou da hora da gente beber água. Então a gente precisa beber em torno, depende do peso da pessoa, se faz exercício físico ou não, mas pelo menos em torno de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E muitas pessoas não fazem isso. Aí a pessoa às vezes não entende. Por que será que eu estou tão cansado? Por que eu acordo mal? Por que eu estou enfesado? Quando falta água no meu corpo, o seu corpo vai buscar água do que está no seu intestino. Então puxa a água que está das fezes e traz essa água para o seu corpo. Por isso que muitas pessoas têm a parte, às vezes, de dificuldade de ir no banheiro porque está ressecado. Então, muito disso por causa da água. E é uma coisa muito simples da gente ter. Então, a gente leva isso para casa das pessoas. Hoje, a gente procura fazer várias maneiras diferentes. Nós somos fabricantes aqui nos Estados Unidos. O filtro é todo fabricado aqui nos Estados Unidos. Então, a pessoa pode optar, talvez até pela questão de vários tipos de financiamento, aluguel, compra. A pessoa não fica sem esse sistema na casa dela. E eu tenho inúmeros casos de pessoas que falaram: você não tem noção do que aconteceu com a minha pele, que aconteceu com a pele dos meus filhos. E isso para a gente é muito bom. Só que a gente faz isso hoje de uma maneira que nós estamos trabalhando com jovens que vão aprender sobre isso e que vão na casa da pessoa para fazer uma análise de água, não uma venda. Se a pessoa quiser comprar ou não, não é o foco. Isso vai acontecer. As coisas acontecem, a nossa empresa está crescendo, a possibilidade de Glória a Deus. crescimento ainda é maior. A gente é muito feliz com isso e a gente quer ajudar o maior número de pessoas. Hoje, por exemplo, a gente está instalando um sistema de filtragem num barco na Amazônia que faz um trabalho para evangelização de famílias ribeirinhas. Eles carregam uma quantidade de água grande no barco e isso tem que gastar mais combustível. Então nós estamos instalando lá para eles algo junto com o pessoal nosso do Brasil que nos dá consultoria. A gente está fazendo isso nesse barco de lá. Com o tempo a gente quer ver alguma coisa que a gente consiga fazer para a África, nessa parte de filtragem de água, que eles bebem uma água muito barrenta, de muitas doenças, muito pode ser resolvida com uma água boa. E que a gente pode fazer. A empresa chama Salos, se a gente imaginar é sal e luz que a gente está levando para as pessoas. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E o que que te levou a ir para esse lado dos filtros? Você sempre gostou de mexer com água? Não, Porque, não. não, você veio de um histórico de fertilizante. Aí foi para a bolsa de ações. Aí foi por causa da sua esposa? A água foi por causa da Poliana. Eu precisava de algo para ela. A gente precisou colocar dinheiro dentro de casa, foi alguma coisa que a gente foi passando por empresas. Aí depois, quando foi o caso da Poliana, a empresa Salos, os filtros nossos, surgiram para cuidar da Poliana. Era para cuidar da saúde dela e levar a mesma coisa que tinha. E uma outra coisa que acontece, as pessoas aqui, as empresas não entendiam. Hoje, mais de 90% das nossas vendas vem de indicação. As pessoas não entendiam. Como é que você tem tanta indicação? E o que eu vi? Eu achava o cúmulo. As pessoas vendem e eles falam o seguinte lá nas reuniões de outras empresas que eu trabalhei. Não volta mais no cliente, que ele vai ficar te enchendo a paciência. Pode ser que ele queira até devolver o filtro. E o meu não. A obrigação nossa é que assim, fez a venda, volta no cliente no máximo uma semana para fazer o reteste, para dar uma olhada como é que tá realmente o que a pessoa comprou, que ela tem na casa dela aquilo. Uma vez por ano, ou às vezes 2 vezes por ano, volta naquela casa para fazer o reteste. Durante 10 anos, a pessoa vai ter esse reteste na casa dela. Por quê? Por 2 motivos. Quando eu volto na casa da pessoa e que eu mostro que realmente funciona, ela vai ficar feliz. E a tendência é que ela me indique pelo menos mais 1, 2 pessoas que ela vai falar: ó, gostei, tô lembrando, tem um amigo meu que tá querendo, e vai indicar a gente para mais pessoas. Então a gente trabalha com esse processo de indicação, a gente investe muito nisso. Hoje eu tenho a ideia nossa é aprender cada vez mais, entender de inteligência artificial. A gente utiliza muito de inteligência artificial. Eu tenho 4 pessoas hoje que são especialistas na empresa de inteligência artificial. Acabei de
trazer um professor agora conceituado no Brasil, que entrou para trabalhar com a gente, está até lá no Vale do Silício agora, e, e aprenda sobre inteligência artificial para usar na sua vida de forma inteligente e ajude as pessoas. O nosso negócio com jovens é muito forte. Assim, a Poliana me perguntou um dia, a loteria estava aqui em 2 bi, e a gente precisando de dinheiro na época, ela falou, o que você faria? Eu falei, eu montaria uma escola. Eu falei, escola de quê? Eu falei, para mostrar que as pessoas são capazes do que elas quiserem, que elas podem o que elas quiserem. Ela falou assim, mas como que você faria isso? Eu falei, Poliana, com 2 bi, a gente ia contratar muita gente boa para poder explicar sobre isso. Então, assim, é sobre isso. Ajude, aprenda. Você pode o que você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Um problema que tem, que às vezes as pessoas olham, é assim, às vezes eu quero muito um carro, ou eu quero muito uma viagem, um avião, alguma coisa, uma casa. E você pode ter o que você quiser, você consegue ter o que você quiser. Só que, às vezes eu quero tanto isso, que é muito mais do que a minha família. Então, às vezes eu chego até aquela casa, mas eu não tenho as pessoas que estão comigo, meus filhos, a minha esposa, porque eu consegui, mas eu não levei eles junto comigo. Então, em tudo, coloca todo mundo junto. Aqui em casa, a gente fazia assim, ó, vamos comprar um carro? Qual carro que a gente compra? O que nós vamos fazer isso aqui? O que nós vamos fazer? Então, tudo a gente procurava fazer junto. Então, a gente pode chegar onde quiser, e na Bíblia fala, né? Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então, é isso que a gente tem que procurar entender. O que eu quero? E no fundo, a gente quer aquela sensação de ter as coisas. A sensação a gente pode ter. E mais do que tudo, é a sensação de estar junto dos filhos. Eu vi muito nessas casas todas que eu passei, muitos filhos às vezes perdidos, sem saber o que fazer. E os pais às vezes perdidos, sem saber o que falar para eles. E eu falo para meus filhos uma coisa, vocês só têm uma obrigação, de serem felizes. Dinheiro, vocês vão fazer, as coisas vão acontecer. E uma coisa que eu falo também muito para eles, eu tenho o Romeu e a Maitê. Vocês têm a obrigação de ser amigo um do outro. Isso vocês vão dar um jeito. Não tem, quando começa uma brincadeirinha que pode levar a alguma coisa, eu falo, isso aqui vai acontecer alguma coisa que vocês podem, vocês têm um ao outro. Contem um com o outro, estejam juntos um com o outro. Então, assim, os dois são muito amigos, os dois são muito juntos. Graças a Deus, glória a Deus por isso, do tanto que eu sou feliz disso, a gente com eles. A gente é muito feliz pela Poliana lá em casa. Quem vai lá em casa hoje tem fotos e mais fotos da Poliana. E a gente é muito feliz com isso, de entender tudo isso. Entender o porquê que aconteceu, não adianta tentar. Só sente, agradece, fala, obrigado. Eu não sei porquê, mas uma coisa que eu falo, as pessoas me falam um negócio e eu falo, às vezes você vai comer uma fruta e essa fruta precisou de uma sementinha ser plantada, essa semente precisou morrer para nascer essa árvore. E eu não quero que o falecimento da Poliana, a morte da Poliana seja em vão. Essa morte está gerando frutos. Então eu tenho 2 frutos lá em casa, que são meus filhos, que a gente quer mostrar isso para as pessoas, mostrar para as pessoas que realmente isso é possível. No livro fala, você pode, mas você pode qualquer coisa. Você pode qualquer coisa. E uma coisa que eu falei para os meninos essa semana agora, eu falei assim, imagina que você fosse filho do Elon Musk e de repente você está querendo comprar aquele carro que custa 10, 15, 20 mil. E você tá, nossa, será que eu posso? Será que eu consigo? Onde que eu vou? E o que eu posso fazer? Só que você é filho do Elon Musk. Só que você pode tudo. Agora você imagina, o seu pai é muito maior que o Elon Musk. Ele é dono de tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele é tudo. E por que você está achando que você não pode? Por que você está achando que você está em dúvida ainda de alguma coisa? Mas não quer dizer que você vai poder, que isso vai te trazer. Isso vai te trazer felicidade? Eu falava para eles assim, que às vezes você olha e fala assim, eu quero tal carro. Por quê? É como se eu perguntasse para Deus assim, pai, eu quero esse carro, eu quero esse avião. Por quê? Ah, eu quero porque o pessoal vai ver também onde que eu estou agora, onde que eu cheguei. Resposta errada. Não, pai, eu quero fazer isso aqui porque eu quero servir, eu quero ajudar mais pessoas. Esse carro vai me ajudar a levar nos lugares. E eu quero que o senhor esteja junto comigo, me conduzindo para onde que eu tenho que ir com esse carro. Opa, resposta certa. A chance de você ter o carro é bem grande. E você pode até alcançar o carro, mesmo que a resposta seja errada. Mas para onde o carro vai te levar é que a gente não sabe.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Uma pergunta para você sobre vendas, que eu vi que você gosta, você está treinando o pessoal para isso. O que diferencia para você um vendedor comum de um profissional de vendas de alta performance? O de alta performance, para mim, ele se coloca no lugar da outra pessoa. Aquela história de falar que você consegue vender qualquer coisa. Eu não consigo vender o que eu não compraria, em primeiro lugar. Eu não consigo vender para você algo que eu não vejo que é a hora sua de comprar. Vou te dar um exemplo de uma coisa, às vezes simples, no nosso caso, de sistema de filtragem. Marcelo, eu estou fazendo o financiamento, eu vou comprar uma casa e eu vou financiar e eu quero financiar o filtro. Só que se eu financiar o filtro, pode cair um pouco meu crédito na hora da compra da casa. Eu falo para a pessoa, não compra agora. Ou divide de uma outra maneira, ou a gente faz uma outra maneira, ou a gente, por isso surgiu até a questão do aluguel. Pague o aluguel por enquanto, daqui a um ano, o valor que você colocou no aluguel, você abate no valor que custa o filtro. Mas eu não vou te forçar. Mas eu não posso agora. Não faça. Não faça agora. Às vezes coloca um outro, então eu vou me colocar no seu lugar. Então, eu tenho clientes antigos. Quando eu falo de alta performance, às vezes tem vários sentidos. Para mim, a alta performance está em ajudar mais pessoas. Então, isso para mim é interessante assim. Na sua visão, Marcelo, qual o papel da mentalidade no sucesso nas vendas? Eu acho que é 100%. Eu acho que se você não tiver a mentalidade, se você não acreditar, se você não tiver isso com você de forma consciente e fazer as coisas de forma intencional, eh, se você não acreditar, se a sua mentalidade não for assim, a chance de você chegar, para mim, é quase impossível. Vocês consideram um bom vendedor, Marcelo? Eu, a questão de falar de vendedor, vendedor foi tratado diante de muitas maneiras como algo ruim. E eu não acho algo ruim. Eu acho que as pessoas, tudo do que foi feito, teve alguém que vendeu, teve uma pessoa que vendeu, teve uma ideia para vender. Às vezes a pessoa ficou satisfeita, ficou com isso ou ficou insatisfeita sobre a questão de vender. Então, a questão da venda, eu me considero um bom negociante e eu entendo, procuro entender as pessoas. Uma vez eu até escutei de uma pessoa que falou assim: eu não acredito em Deus. E uma pessoa que estava perto de mim falou para ele assim: ó, não é que você não acredita, é que você está desapontado com a maneira que te apresentaram esse Deus. E esse não é o Deus que realmente é. E às vezes as pessoas falam de uma outra maneira. As pessoas querem colocar uma outra coisa. As pessoas querem falar uma outra coisa. Tem muitas pessoas, às vezes, que às vezes vão julgar muito. Ah, mas aquele pastor, aquele padre, aquela pessoa. Você se colocou no lugar daquela pessoa para você ver? Às vezes você pegou uma fala que uma pessoa falou, que um pastor falou. Você olhou o contexto todo, você viu o que está passando, o que, que são as coisas. Então, assim, se coloque no lugar da pessoa antes de falar alguma coisa. E no negócio de vendas, eu procuro fazer isso. Muito bom. Gostei da resposta. Como você lida com as metas agressivas e pressão dentro do ambiente corporativo, no caso, sua empresa? Ah, eu aprendi muito sobre a conversa que a gente teve, de tudo que a gente passou e da questão do que eu tenho estudado cada vez mais de física quântica. As pessoas me perguntam assim: o que você aprendeu com física quântica? Física quântica me mostra muito a Bíblia na prática. Quanto realmente se é imagem e semelhança de Deus. Quanto é realmente se acreditar nas coisas, você fazer. O poder que a gente tem é muito grande. A gente só foi quando a gente nasceu, o coração nosso conectado com Deus, não precisava de palavra, não precisava de nada dele, só o coração. E a gente foi crescendo e foi colocando um monte de coisas na nossa vida. De, disso aqui que você pode, que você não pode. Então, na hora que você fala sobre essa questão dessas metas agressivas, a gente pode tudo. A gente pode chegar. Qual meta que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar? E por que que eu quero chegar nessa meta? O que que eu vou chegar? Então, na hora que você começa a lidar de uma forma mais tranquila e confiar, as coisas vão acontecer. Aconteceu até um negócio interessante. Eu estava numa reunião com a equipe toda, a gente estava por Zoom, e foi um mês que foi um dos piores meses nossos. Acho que foi setembro do ano passado. E na reunião, eu falei, ó, não adianta nada
eu acreditar que tudo está certo e todos, se tem pessoas que estão duvidando. A gente tem que estar todos do mesmo jeito. Quem é o dono disso aqui tudo? Está na mão dele. Ele que sabe para onde que a gente vai, o que que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. Só acredita. Só acredita. Na hora da reunião, 2 pessoas ligaram e fecharam com a gente filtro ao vivo. E enquanto a gente estava conversando, em 1 hora, o dinheiro já foi depositado, já foi feito. Uma das pessoas mandou mensagem para uma funcionária minha e falou: eu estou querendo mais um filtro, você faz pelo mesmo preço? Faça. Mas eu vou pagar agora, mas você instala em janeiro. Como não acreditar em milagre? Como não acreditar que não é no poder do seu braço? Um dia eu estava precisando de mais de dinheiro. E meu telefone, na hora que eu olhei, eu estava na rua, meu telefone pegou e ligou, eu estava ligando para uma mulher. E eu peguei e desliguei. Na hora ela me ligou de volta, era uma mexicana, e ela falou assim: ainda bem que você me ligou. Eu tinha perdido como é que eu salvei seu contrato. E ela tinha um sistema, um filtro na casa dela. Ela falou: meu filtro está dando problema, eu quero comprar o seu. Como que eu faço? Hoje é meu cumpleaños, meu aniversário, como é que eu faço? Eu falei: não, eu instalo hoje não, amanhã. Tá bom, quanto que é o preço? Tanto. Estou fazendo o Zelle agora, me passa o Zelle. Cheguei em casa chorando, falei para Poliana: Poliana, meu telefone tem 14 mil contatos. E ligou para essa pessoa que eu nunca tinha ligado. Então, assim, relaxa. Como não acreditar em Deus? Por que às vezes eu vou fazer uma meta agressiva? O que é uma meta agressiva? Então, é, é um pouco, vou na meta, não vou. Ah, mas Marcelo, você está falando dizer que tem que deixar? Eu vou fazer as coisas, eu vou fazer a minha parte, o meu melhor. Se eu não tivesse ido na casa dela antes, se eu não tivesse tido o telefone dela, colocado o telefone dela no meu celular, eu não ia ligar. Eu vou fazer a minha parte. Mas... Muito bom. Marcelo, nosso tempo está correndo. Vamos fazer algo aqui que eu gosto de fazer com todos os convidados. Vou fazer um bate-volta com você rápido. Palavras curtas e rápidas. Claro que você vai querer acrescentar alguma coisa, está tudo bem. Mas é assim, sabe assim, aquele bate-volta bem tranquilo? Uma palavra que define sua jornada até aqui. Gratidão. Um erro que te ensinou mais do que uma vitória. Um erro que me ensinou mais do que uma vitória. Mais do que uma vitória. Ganância. Versículo que te acompanha em todos os momentos. Eu gosto muito de Hebreus 11, e que fala justamente sobre a questão da fé, sobre acreditar, sobre crer. Liderar é? Servir. O que não se negocia nos negócios? Honestidade. O melhor conselho que você já recebeu? Creia. Uma atitude que todo cristão deveria ter no trabalho? Uma atitude que todo cristão deveria ter no trabalho. Compaixão. Sucesso para você é? Família. Muito bom. Se pudesse voltar no tempo, o que você diria para o Marcelo do início da carreira? Acredite. Só vai. Acredite. Não crie expectativa. Eu vi que você trouxe 2 livros. Quer fazer pra gente? Mostrar aí o que é, onde que a É isso gente aqui. encontra ele. É isso aqui. Depois você vai me ajudar. O da Poliana, eu até vou deixar aqui com você 5 depois, se quiser passar para alguém. A Poliana tem um livro dela que é As Vírgulas de Deus, e ela fala muito sobre isso. Até aqui no livro aqui, a ideia nossa não é vender o livro. A gente colocou aqui até um QR Code, um negócio no livro que quem quiser doar alguma coisa, todo o dinheiro doado vai ser usado para comprar peruca para pessoas no Brasil. Então, esse aqui é o livro dela. O livro que eu escrevi, meu. O livro dela, para quem conhece, tem um cara chamado Jerônimo Temel, que é uma pessoa muito famosa, um coach muito famoso, que ajuda milhares de pessoas. Ele que escreveu o prefácio do livro da Poliana. O livro meu chama Você Pode, e quem escreveu o prefácio dele foi o Christian Barbosa. É um cara que fala muito sobre gestão de tempo, sobre inteligência artificial, um cara muito famoso no Brasil, mora em Orlando. Eu sou muito grato à vida dos dois. E a ideia nossa é isso. A ideia não é... Eu vou depois colocar na Amazon, mas as pessoas podem entrar em contato comigo no meu Instagram, eumarcelo.costa. E o que precisar,
Existe um site que a gente criou da Poliana que chama www.polianacosta.com.br. Então, que as pessoas veem também um pouco da história dela, do livro. E a gente está aqui para se ajudar. A gente está aqui para se ajudar. Eu não acredito muito, não acredito nada quando as pessoas falam, toma cuidado com o brasileiro te passa a perna. E a gente não teve isso aqui, a gente foi muito ajudado. Se eu acredito que um brasileiro vai passar a perna, ele vai passar. Se eu acredito que um venezuelano vai passar a perna, ele vai passar. As pessoas começam, às vezes, um negócio comigo, falam, vou conversar um negócio com você, mas eu preciso disso aqui assim, porque eu já fui passado a perna várias vezes, então eu preciso acertar. Eu falei, se você acha que eu vou te passar a perna, eu vou te passar. Às vezes, de alguma maneira. Às vezes é um jantar que você espera que eu pague, que eu não paguei, que é alguma coisa que você vai achar que eu passar. Se você não tirar isso da sua cabeça, não dá pra gente continuar negócio nenhum. A gente não vai fazer isso. Então, assim, a ideia nossa, depois, de alguma maneira, levar isso aqui para as pessoas, poder ajudar, se alguém quiser uma hora conversar, se alguém estiver passando por alguma coisa dessas do que a gente Sim. falou, quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição para poder ajudar. Alguém que tem filho, que quer colocar o filho para aprender a negociar aqui na Flórida, nós vamos montar uma turma em Boca Raton e estamos montando em Orlando. Depois nós vamos estar sempre montando turmas assim para poder ajudar essas Qual o seu pessoas. endereço mesmo para te achar nas redes sociais? eumarcelo.costa. Ok. eumarcelo.costa. Se quiser comprar filtro, se ver água, fazer o teste na casa, te acha onde? Na Isso. mesma coisa? A gente pode olhar pelo meu Instagram, pode olhar pelo Instagram da Salos Water Filter, ou pode entrar em contato comigo se quiser me ligar. Se quiser ligar no meu telefone, você fala o telefone Claro, pode falar mesmo, fica à vontade. 407-757-6399. 407-757-6399. Pode entrar em contato comigo, me mandar mensagem no WhatsApp. A gente está aqui para procurar ajudar o máximo. Quem mora aqui, quem pensa em mudar para cá, alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Muito bom, Marcelo. E agora, para a gente poder ir para os finais, para a gente poder encerrar, a pergunta que eu pergunto para todas as pessoas que sentam aqui conosco. Naquela câmera ali, você vai agora deixar para nós, e principalmente para os seus filhos, qual o legado você quer deixar para eles que daqui a alguns anos, muitos anos para frente, esse vídeo vai estar na internet. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui nesse lugar de passagem, né? Então, eles vão ver lá na frente o que, que o pai dele deixou para eles. Então, é o seu momento, seu com seus filhos. E muita gente que está vivendo alguns momentos, não sei o que, que Deus vai te usar agora, mas você ter esse momento final para poder falar qual o legado que o Marcelo quer deixar aqui para essas pessoas. O que eu acho é assim, acredite, viva o hoje, viva o agora. Não espere o amanhã, não espere nada. Viva esse momento agora. Acredite, confie, faça isso. Faça isso. É isso que eu procuro fazer cada vez mais. Esse é o que eu procuro passar para as pessoas que estão próximas a mim. E meus filhos, meus netos, quem estiver vendo isso aí, depois daqui uns anos, o que eu mais procurei fazer é viver o agora de forma intencional e consciente. É isso aí. Gratidão pelo tempo junto aqui com vocês. Aleluia, glória a Deus. Povo santo, muito obrigado. Marcelo, muito Eu que obrigado por agradeço, esse pastor. tempo. Fui edificado demais com a história dele que ele me contou aqui. Nossa, falou demais comigo, vários pontos. Acredito que tenha falado com vocês aí também. O nosso foco é esse. O legado é trazer pessoas aqui que possam falar daquilo que o Senhor Jesus tem feito na vida deles, no coração deles, para a gente poder crescer mais, viver mais, ser mais feliz, procurar gostar da gente mais. Ele falou, goste primeiro de você. Lembra disso? Ele falou aqui, ó, viu como é que eu gravo? E eu gostaria que você que gostou dessa entrevista, passe essa entrevista para todos os seus amigos do WhatsApp, manda o link para alguém. Eu tenho convicção que essa mensagem ela veio para poder marcar vidas e para poder transformar lares que nesse momento pode estar precisando do seu apoio e dessa história, de tudo que o Senhor Jesus fez na vida dessa família. E você pode ser um canal para isso, apenas dando um clique, mandando para alguém, dando um like aí embaixo da nossa entrevista, ou também se inscrevendo aí conosco, né, no YouTube. A gente está querendo crescer o YouTube para a gente poder chegar em lugares com a própria verba. Se um dia o Senhor Jesus nos
dessa graça do YouTube ficar tão bom que nós possamos investir em espalhar pelo mundo todo. Esse é o propósito do Legado Cast 360. 360 é a gente dar a volta no mundo todo e voltar e falar: Jesus, o Senhor fez. E muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui conosco, estar nos ajudando nisso aí. Muito obrigado, Marcelo. Você tem uma semana abençoada. Amém, Que a Jesus gente. continue te dando Amém. força, como fez, e te usando, mano. Você foi muito usado Amém. aqui hoje. Eu tenho Amém. convicção disso. Amém. Glória a Amém? Deus. Povo de Amém. Deus, vamos que vamos. Até a próxima entrevista. Em nome do Senhor Jesus, um beijo para vocês e nos vemos, tá? E um beijo do crente.